né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a você, atleta, a você, treinador, nesse grande evento que é o Rio Health Online. Uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com vocês. Meu nome é Thiago Leite, sou educador físico, sou nutricionista e atuo na área com nutrição esportiva já há uns bons anos. Bom, vocês devem estar se perguntando o que o Thiago está fazendo com a caneca de café nesse momento. Olha, é porque, na realidade, eu trago para discussão no Rio Health Online esse tema, essa problemática do cafezinho ao pódio. Como tornar a prescrição de cafeína mais assertiva para o seu cliente, para o seu paciente, seja o atleta ou praticante de atividade física. Então, convido a vocês, vem comigo, dá um pause, toma um cafezinho e vem comigo nessa aula. Forte abraço. Então vamos lá, convido a todos vocês nessa imersão aqui do cafezinho ao pódio, como tornar a prescrição da cafeína mais assertiva. Como eu falei, meu nome é Thiago Leite, aqui é a minha formação. Então vamos lá? Bom, dentro da introdução, né, e já no primeiro slide, eu já tenho que destacar que vai aparecer com certeza marcas, produtos, suplementos, fotos, mas são meramente ilustrativas, não tem conflito nenhum de interesse com eles, só para exemplificar durante a aula. Bom, e falando da cafeína do esporte, vamos falar um pouco dos atletas de alto nível, de alto rendimento. Eles vivem realmente num mundo altamente competitivo, né? Então, a todo momento, os atletas e seus staffs, né, os professores de educação física que passam treinamento, o nutricionista, né, os médicos, todo mundo que compõe a equipe ali desses atletas de alto nível, estão a todo momento buscando a melhora da performance, melhora da recuperação entre um treino e uma competição. Bom, e para isso, obviamente, eles procuram recursos ergogênicos, inclusive, ou seja, que podem melhorar a capacidade física, porém, que sejam lícitos, né? Porque se você utilizar um recurso ergogênico que não seja lícito, você pode ser pego no exame de doping. E aí ele já viu, vai dar um problemão para a carreira do atleta. Então, destacando aqui, dentre os recursos ergogênicos, suplementos, por exemplo, né, que são lícitos pela WADA, Agência Mundial Antidopagem, podemos destacar a cafeína. Então, a cafeína é uma substância que desde 2004, como vocês podem observar nesse slide, desde 2004, ela não é mais considerada doping pela WADA. Ela é uma substância que vem sendo monitorada. E aí eu destaco dois artigos aqui embaixo para vocês, né, que eles avaliaram o seguinte: bom, desde 2004, ou seja, onde a cafeína não é mais considerada doping, mas é monitorada, ainda assim se fazem testes urinários, eles observaram que desde 2004, nessa faixa de anos de 2004 a 2008, 74% dos atletas de elite ainda consumiam cafeína, ou antes ou durante as competições. Então, quando eles avaliavam a questão dos exames laboratoriais da urina, eles observavam que tinham ali a cafeína, em 74% desses atletas de elite. Tá? Então, o que acontece? Os atletas são encorajados a manterem uma concentração na urina abaixo de 12 microgramas por ml de cafeína, o que corresponde mais ou menos, tá, gente? 10 miligramas, melhor dizendo, de cafeína por quilograma de peso corporal via oral, que é uma quantidade muito elevada. Ou seja, se você for pego no exame antidoping, né, no caso até 2004, onde a cafeína era considerada ainda doping, com uma concentração acima de 12 microgramas por ml, era muito provavelmente você utilizou uma dosagem dessa, de 10 miligramas de cafeína por quilograma de peso via oral. Bom, e sabendo então que 74% dos atletas de elite ainda vem consumindo, seja antes ou durante as competições, a cafeína de 2004 para cá, a gente pode destacar que os atletas de endurance são os que mais consomem, seja o de atletismo, do ciclismo e o remo. São os maiores consumidores segundo essas publicações aqui. Bom, então por que estudar a cafeína? A maioria dos atletas utiliza, como a gente acabou de ver. Até o momento, ela é lícita pela WADA. É permitida pela Anvisa. Então, você que está aqui, mora no Brasil, você tem uma legislação que rege sobre suplementos alimentares, pela Anvisa. E pela Anvisa, a cafeína é liberada. Então, você pode prescrever. É um dos suplementos mais estudados na literatura, junto com a creatina. O mecanismo de ação dela já está muito bem descrito. Claro que sempre tem outras coisas, outras descobertas por vir,
mas já está bem descrito sim o mecanismo de ação e a gente vai ver nessa aula. E evidências mostrando melhora na performance em diversas modalidades esportivas. Tá? Claro também que tem aqueles atletas que não vão responder muito bem com a utilização da cafeína, eventualmente alguns podem até perder performance. Isso também será abordado aqui nessa aula. Bom, então por isso que eu proponho exatamente esse tema, para a gente discutir do cafezinho ao pódio. Como tornar a prescrição de cafeína mais assertiva. Bom, já que a gente está falando de cafeína, não tem como não falar do café. É a maior fonte de cafeína consumida pela população mundial. É o café, como vocês podem ver nessa publicação aqui da Embrapa. Então, no ano de 2019, 2020, vocês podem observar que a Europa foi a maior consumidora de café no mundo, em torno de 33%, seguido aí da Ásia e Oceania com 23%, América do Norte 18%, América do Sul 16%, África 7% e América Central e o México totalizando aí 3%. Vale destacar também que o Brasil é o maior produtor mundial de café e é o segundo consumidor. Quem nunca sentou numa cafeteria para saborear um café? Como vocês podem observar ali na direita acima também, até um drink álcool com café ou até um café gelado, como vocês podem ver. Então o café realmente é bastante consumido e a cafeína é considerada droga, mas frequentemente auto-administrada de uso recreacional em todo o mundo. Obviamente não é só o café que é fonte de cafeína, aqui estou exemplificando outras que não o café, como chá, erva mate, cacau e o guaraná, tá? Mas o café acaba sendo o principal. E aqui nesse artigo de revisão, vem mostrando em valores aproximados, e eu coloquei em ordem crescente de cafeína, está destacado em vermelho, alguns produtos, né, com grau de processamento diferenciado. Então você tem um café descafeinado, 150 ml, mais ou menos 2 a 3 miligramas de cafeína. Já um chocolate ao leite, em torno aí de 6 miligramas de cafeína para uma barra de 28 miligramas. Claro que vai depender da marca e outras questões também, mas isso aqui são valores médios. Vamos lá, o chá verde com 12 a 28 miligramas, uma Coca-Cola, aquela pequenininha expresso, 30 miligramas de cafeína, uma lata de 220 ml, o chocolate quente, 35 miligramas de cafeína, o chá preto já tem um pouquinho mais do que o chá verde, com o dobro mais ou menos, em 45 miligramas, a Coca-Cola 350 ml, 46 miligramas de cafeína, os energéticos, em geral, com 250 ml a lata, você encontra 80 miligramas de cafeína, e o café, que depende muito do tipo do grão, vocês podem observar ali na sua direita, o grão robusta tem em torno de 2 vezes mais cafeína que o grão arábica, né? E também o tipo de preparo do café, você também pode ter diferenças no teor total de cafeína, onde o instantâneo tem menos cafeína para a mesma quantidade, né, em ml do que o filtrado, que tem menos quantidade ainda do que o expresso de máquina, podendo chegar em mais ou menos aí 150 ml de um café expresso ali na máquina até 150 miligramas de cafeína. Outros produtos aqui contendo cafeína que você encontra facilmente no mercado, então ali a lata daquele energético Monsters em torno de 150 miligramas de cafeína, ali embaixo outras latas também você consegue encontrar essa marca diferenciada, essa Spike, e aquela outra ali à sua direita, em torno de 300, 350 miligramas de cafeína, que é uma grande quantidade por lata. Outras formas, né, de apresentação, como shot, você tem a cápsula, você tem o manipulado, você tem o chiclete, você tem o gel de cafeína, com cafeína, né, melhor dizendo. Aquela marca ali eu achei que foi que tem o maior teor de cafeína, que eu achei pelo menos, em torno de 150 miligramas de cafeína. Tem gel de carboidrato, por exemplo, que não tem cafeína, então vale a pena você dar uma olhada nisso. Né? Barra que contém cafeína, goma de mascar, né? E os pré-treinos que tem diversos produtos ali, né? Constituintes, moléculas, dentre elas normalmente a cafeína também se encontra. Então o mercado é vasto, você tem desde a cápsula, como já citei, cápsula manipulada, né? O líquido, a lata, pó, barra, gel, goma de mascar, chiclete. Então é um mercado que vem se expandindo. Daí a gente tem que entender e saber usar de forma mais assertiva possível para o nosso atleta. Outros dados aqui interessantes.
né? Pode ser considerado um baixo consumidor de cafeína aquele cidadão, aquele indivíduo que consome até 200 miligramas de cafeína por dia. Consumidor moderado de 200 a 400 e um consumidor alto de cafeína seria aquele que estaria consumindo mais do que 400 miligramas de cafeína por dia. E aí eu mostro novamente os mesmos produtos que já coloquei no slide anterior, né? E agora botando mais esse aqui na sua direita, esse outro pré-treino, né? Onde a porção sugerida é em torno de 15 gramas, com 200 miligramas de cafeína. E eu te pergunto, né? Olhando esses produtos comumente utilizados, principalmente o café, que pode ter 100 miligramas de cafeína naquela xícarazinha de 150 ml, você é um consumidor baixo, moderado ou alto? Você consegue pensar sobre isso? Quantificar? Né? Você é um consumidor baixo, moderado ou alto? E o seu atleta? Você tem uma equipe de futebol, de handball, um esporte coletivo. Todos os atletas consomem a mesma quantidade? Todos eles são considerados consumidores baixo, moderado ou alto? Ou tem diferença dentro da equipe? Com certeza tem. Será que isso é uma informação importante e relevante no momento da prescrição? Vamos pensar e tentar individualizar ao máximo. Esse é um dos objetivos dessa aula. À sua esquerda, você também observa alguns dados da Anvisa, onde ela mostra a dosagem máxima e mínima de cafeína permitida. Na sua RDC número 18 de 2010, ela falava em torno de 210 e 420 miligramas na porção, né, para cafeína anidra pura. Já na RDC número 243 de 2018, ela já diminuiu um pouco essa quantidade, de 75 a 200 miligramas de cafeína. E ela também destaca nessa RDC de 2018 o seguinte: para indivíduos atletas é permitido a dosagem máxima de 400 miligramas, desde que não ultrapasse 200 miligramas em doses individuais. Tá? E está aí, então, a referência. A alegação, inclusive, da Anvisa, uma das alegações para diminuir essa quantidade de cafeína são os efeitos adversos que, porventura, podem acontecer, mas isso também é muito individual, muito particular, de pessoa para pessoa. Bom, vamos falar um pouquinho da digestão, na verdade, da absorção, né, da cafeína. Então, falando de absorção, a cafeína pura, a cafeína anidra, é a mais estudada. Eu estou colocando ali outras fontes, né, como o pó, até o cafezinho, o gel, a barra que contém cafeína, mas a mais estudada é a cafeína anidra em cápsula, né, e a do café também. As outras nem tanto, mas a gente assume que a absorção é mais ou menos no mesmo sentido. A velocidade de absorção pode mudar um pouco, como a gente também vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Então, olha lá, a absorção, principalmente no intestino delgado, mas na mucosa estomacal também pode acontecer em algum grau. A cafeína anidra, né, todos esses valores que eu estou passando aqui para vocês, que eu vou passar de absorção, velocidade de absorção, aparentemente serve, independente se a dosagem no estudo, no experimento, for de 2 até 9 miligramas de cafeína por quilograma de peso. Então, independente da quantidade utilizada, o tempo aproximado de absorção é de 40 a 60 minutos. E a concentração sanguínea máxima em torno de 1 hora ou até de 2 horas, dependendo aí da pessoa, que isso também pode variar um pouco. A cafeína, ela tem afinidade com água e com lipídio, então ela consegue acessar todos os tecidos sem problema algum, consegue passar pela barreira hematocefálica, atinge o sistema nervoso central, consegue passar pela bicamada lipídica, nas membranas das células, sem problema algum. E aparentemente ela é 100% absorvida também, tá? Não tem prejuízo. Bom, aqui também só por curiosidade destaco o produto, esse é na forma de supositório. Esse produto específico aqui que está sendo mostrado no slide, a indicação dele, segundo o próprio fabricante, a propaganda, né? Por condições como hepatopatia biliar e intoxicação por bebidas alcoólicas. Aparentemente, a absorção não é tão eficaz quanto a via oral. Bom, outros produtos que estão aparecendo no mercado, em termos de absorção, a gente pode ver ali goma de mascar Splat. Eu até destaco um trabalho de 2019 mostrando as diferenças, né, velocidade de absorção. Então, aqui na sua direita abaixo, você pode ver um gráfico que ele testou 200 miligramas de cafeína em cápsula, né, ou essa goma de mascar, em 12 sujeitos saudáveis, em função do tempo até de 1h30, como vocês podem ver ali no gráfico. E a quantidade de cafeína que apareceu no fluxo sanguíneo foi diferenciada, velocidade de absorção diferente.
Então, vocês podem observar que a cafeína anidra em cápsula, realmente a absorção, como esperado, a concentração máxima sanguínea em torno de 1 hora, mas dá uma olhada ali na goma de mascar. Metade do tempo, em 30 minutos, né, já deu pico ali de concentração sanguínea. Isso pode ter alguma aplicação prática no nosso atleta, praticante de atividade física, as diferentes formas, né, de se utilizar a cafeína, seja em cápsula, em goma de mascar? Com certeza sim. Isso também será explorado um pouco mais para frente. Então, a absorção da mucosa, já na mucosa oral, da cavidade oral, né, nessa forma de goma de mascar, já começa por ali, mas também é absorvida sim no intestino delgado. Outras formas de apresentação da cafeína, outros produtos que vêm surgindo, com certeza com poucos estudos, então com performance então quase nada, é o aerosol, o spray nasal ali de cafeína. Então a absorção já pode ser na mucosa nasal e em tese, né, já pode estar atingindo mais rapidamente o sistema nervoso central, correto? E além disso, a absorção pulmonar também, a troca ali com o alvéolo e a hemácia, né, a absorção ali já pelos pulmões, né, pelo trato respiratório como um todo, já que é um spray nasal. Também pouquíssimo trabalho, como eu falei, com atletas. Mas é bom destacar aqui que já tem alguns produtos sendo comercializados. Como vocês podem ver alguns exemplos aqui à sua esquerda abaixo, com 30 mg de cafeína, são duas empresas, que na sua direita já tem o Aeroshot Pure Energy, com 100 mg de cafeína, e ali em cima 40 mg de cafeína, você pode observar na foto, é como se fosse um stick, né, para você poder botar na língua e já está absorvendo ali cafeína. São outras possibilidades, mas com poucos trabalhos na literatura, quase nada, né, com praticante de atividade física, performance e atleta. Bom, continuando aqui a questão da digestão, da absorção, a meia-vida dela, ou seja, a concentração sanguínea, é em torno de 3 a 7 horas. Então, o que seria o conceito de meia-vida? É a quantidade ou tempo necessário para a concentração da cafeína, no caso, a cafeína, né, diminuir em 50%, pela metade. Então, qual é o tempo necessário para a cafeína diminuir em concentração pela metade no fluxo sanguíneo? Isso é meia-vida. Tá? Em adultos saudáveis, mais ou menos em torno de 3 a 7 horas. Então, a cada 3 a 7 horas, a concentração de cafeína cai pela metade. Porém, tem algumas condições que podem alterar essa meia-vida. Então, como estou destacando ali em vermelho, aumentam a meia-vida no fluxo sanguíneo. Né? Inclusive, dependendo do horário que você for tomar essa cafeína, mais para a noite, por exemplo, pode induzir insônia, gestação, fase do ciclo menstrual, contraceptivo oral, antidepressivo e alguns polimorfismos genéticos. Diminui a meia-vida, o cigarro, o fumo diminui a meia-vida. Então, isso também pode ser algo a se perguntar na anamnese, quando você vai pensar na suplementação de cafeína. Porque se sua atleta mulher está usando contraceptivo oral, isso pode aumentar a meia-vida da cafeína e tem implicação clara na prática, né, no momento a ser utilizado. Um ciclo menstrual também, dependendo da fase do ciclo menstrual. Já vale até que destacar que a maioria dos trabalhos com cafeína, pensando em performance, realmente são com homens, né? Quase não tem trabalho com mulher. Até porque talvez esses sejam alguns pontos que dificultariam a metodologia do trabalho. A questão de utilizar contraceptivo oral e a questão do ciclo menstrual diferenciado. Então, a gente assume que todos os resultados para o homem devem se aplicar para as mulheres também, mas acho que vale destacar essa questão do ciclo menstrual e contraceptivo oral, né, ali na sua anamnese, perguntar, porque isso pode afetar no tempo, né, da cafeína, no tempo de ação da cafeína. Outra limitação de alguns trabalhos na metodologia dos artigos é o seguinte, como vocês podem ver, está destacado em amarelo ali, ó. Limitação de vários estudos, não mensuram a cafeína sanguínea e ou salivar. Então, a cafeína salivar ou seus metabólitos, né, não precisa ser necessariamente a cafeína ou seus metabólitos, seja no sangue ou na saliva, a saliva reflete a concentração sanguínea em algum grau, poderia ser interessante como padrão ouro, né, para a gente saber com um pouco mais de certeza se aquele indivíduo, se aquele atleta utilizou a cafeína, a quantidade de cafeína. Por mais que a gente possa fazer no artigo científico a avaliação nutricional, tentando entender o padrão alimentar do nosso indivíduo, ou seja, se ele toma um café, qual é a quantidade de café, o tipo de café, se o carboidrato em gel tem cafeína ou não, se come chocolate ou não, Coca-Cola e por aí vai, para a gente tentar entender a quantidade total de cafeína consumida ao longo do dia. E isso pode ser um complicador porque, por vezes, como a gente vai ver
daqui a pouco alguns slides, dependendo até do produto, do alimento, muito semelhante entre si, pode ter uma variação grande de cafeína. E aí fica um pouco complicado saber com certeza a quantidade total de cafeína consumida ao longo do dia ou da semana, justamente porque tem essas limitações. Produtos semelhantes podem ter uma quantidade muito diferente de cafeína e a gente não está sabendo. Às vezes nem no rótulo está especificado de forma correta. Então, você ter uma ideia num artigo científico, né, a concentração de cafeína ou seus metabólitos, seja no sangue ou na saliva, seria o padrão ouro. E normalmente não é assim que acontece. Bom, aqui no fígado tem aquela enzima CYP1A2 famosa, que ela é uma enzima que consegue metabolizar a cafeína. Os seus 3 principais metabólitos ali é paraxantina, 84%, aumenta a lipólise, a teobromina, 12%, muito encontrada no chocolate, por exemplo, induz vasodilatação e aumenta o volume urinário, e a teofilina, 4%, que é um broncodilatador. Vale também já destacar aqui que a paraxantina e a teofilina, assim como a cafeína, também são estimulantes do sistema nervoso central, e alguns trabalhos vêm até mostrando que a ação do sistema nervoso central é até maior, mais acentuada que a própria cafeína. Bom, o que a gente também tem na literatura, que esse CYP1A2, então esse complexo enzimático, né, que metaboliza a cafeína, a gente pode ter alguns polimorfismos genéticos nesse CYP1A2. E aí, dependendo do polimorfismo genético, a gente pode considerar 2 grandes grupos de pessoas. Os metabolizadores lentos de cafeína e os metabolizadores rápidos de cafeína. Isso também pode ter algum grau ali de implicação no momento da nossa prática clínica. A gente vai entender um pouquinho mais para frente, aqui é só uma introdução do tema ainda. Bom, cafeína, vamos fazer o checklist. Fontes alimentares, já falamos. Absorção, já falamos. Meia-vida, já comentamos. E a depuração, que é a metabolização, também já comentamos sobre a cafeína. Vamos falar então agora o mecanismo de ação. Como que a cafeína atua, age, né, no organismo humano. Então está lá, mecanismo de ação. Primeiramente eu mostro para vocês os efeitos periféricos, que já destaco que são de menor relevância, não são tão aceitos assim quanto os efeitos centrais que eu vou mostrar. Tá? Então os efeitos periféricos são descritos desde 1980, né, os principais estão ali, em destaque ali à sua esquerda acima. A cafeína é uma substância simpático-mimética, ela mimetiza em algum grau, né, a ação do sistema nervoso autônomo simpático, incrementando a lipólise, aumentando, por conseguinte, a liberação dos ácidos graxos livres para o sangue, que poderiam acessar o músculo esquelético durante o exercício físico. E aí, dentro do modelo teórico, esses ácidos graxos livres seriam mais oxidados, metabolizados nesse músculo esquelético, poupando então aquela fonte ilimitada que é o glicogênio muscular, fonte ilimitada de energia, né? Então, se a cafeína pudesse realmente fazer essa troca de substrato energético durante o esforço, isso poderia ser vantajoso para o atleta, porque ele está poupando o glicogênio muscular para o momento futuro, onde ele precise realmente, no momento de mais intensidade, utilizá-lo. Então, isso é descrito na literatura, o efeito poupador do glicogênio muscular, mas eu também destaco ali embaixo à sua esquerda, em negrito, ocorreria principalmente nos exercícios submáximos. No exercício máximo, dificilmente você vai poupar glicogênio muscular. Ele vai ser a primeira fonte de energia, junto ali com a creatina fosfato, né, para o seu músculo esquelético produzir todo o ATP necessário. Tá? Então, destaco ali. E, na realidade, boa parte dos esportes de alto nível, quase na totalidade, os exercícios são realizados de forma intensa, né, quase ali no máximo. Enfim, já na academia, talvez não. Você está numa esteira, você pode até estar fazendo exercício submáximo, ele está bem tranquilo para você. Aí essa troca de substrato energético tem alguma aplicação de fato. Tá? Bom, outro ponto, ele aumenta a contratividade muscular, por N questões. Uma que é bem destacada é a questão da liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, reduzindo a contração muscular. Tudo bem? Mas vamos para os efeitos os efeitos centrais, né, que são de maior relevância, que são os mais aceitos atualmente, na verdade, há algum bom tempo. Então, a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, diminuindo a sensação de esforço, a percepção da dor. Então, você conseguiria se doar um pouco mais naquele exercício. O exercício está intenso, mas a percepção que ele não está tão intenso assim, e você consegue se doar um pouco mais.
Aumenta a capacidade também cognitiva, em termos de vigilância, humor, mais foco, atenção, alerta. E essa ação seria maximizada em indivíduos previamente cansados, principalmente essa questão da capacidade cognitiva. Aquele indivíduo que não está conseguindo dormir bem, por exemplo, né, já está bem cansado, debilitado, estressado mentalmente, talvez a ação cognitiva de dar um pouco mais de foco, atenção naquele momento específico do esporte, né, poderia ser também uma opção da suplementação da cafeína. Tá? E a grande variabilidade individual. A gente sabe disso. Eu, por exemplo, posso beber café à noite sem problema nenhum, vou conseguir dormir. Outras pessoas não. Então, dentro da individualização da prescrição da cafeína, a gente tem que escutar muito o nosso cliente, o paciente, o atleta que está ali na nossa frente, né, para poder perceber os efeitos, inclusive botar na balança, né, os efeitos teóricos e ergogênicos que possam melhorar a performance, mas também tem um efeito indesejado ou colateral, um deles poderia ser até a questão da insônia. Vamos discutir melhor ao longo da apresentação. Bom, um exemplo aqui, o golfe, né? Para quem não conhece, o golfe é um esporte que requer muita atenção, muito foco, muita concentração, né? E poderia ser utilizado, quem sabe até uma sugestão, tá? A cafeína. Então, uma sugestão que a gente poderia experimentar num atleta de golfe, por exemplo. Se vai dar certo ou não naquele atleta específico, só o dia a dia para saber, só atendendo esse atleta específico. Sempre é muito individual. Bom, aqui é um slide que parece que tem muita informação, mas é só para mostrar no sistema nervoso central como que a cafeína estaria atuando. Então, ali você está vendo 3 receptores, né? Tem uma membrana plasmática ali em cima, né? Ali no seu sistema nervoso central, 3 receptores. Na verdade, o receptor da sua esquerda e o receptor do meio são iguais. É o receptor A2A. Tem um receptor ali na sua direita, que é o receptor A1. Vamos dar uma olhada primeiro nesse receptor A2A. Ele é o receptor natural para a adenosina, aquela moléculazinha que você está vendo em vermelho escrito ali. Então, a adenosina é um agonista. A seta vermelha, vocês podem ver na direita abaixo, é uma ativação, é uma molécula agonista ao receptor. Então, a adenosina é a molécula agonista desse receptor A2A. E o que ela faz quando se liga no receptor A2A? Vocês podem ver que tem uma proteína escrita ali em verde, né? G. Tem várias subunidades, não vem ao caso agora, mas você está vendo ali uma proteína em verde G que é ativada quando a adenosina chega no seu receptor A2A. Ela é uma proteína G alfa S, está vendo o S ali? Pequenininho, mas está ali escrito S. S porque ela é estimulatória. S é de estimulatória. Estimulatória de quem, Thiago? Bom, é uma proteína G estimulatória daquela outra proteína que está destacada em vermelho agora. AC, adenilato ciclase. É uma enzima chamada adenilato ciclase que é ativada pela proteína G S estimulatória, que é ativada pelo receptor A2A, que é ativado pela adenosina. É uma cascata de sinalização. E uma vez ativada a adenilato ciclase, o que acontece no nosso sistema nervoso central? Diminui a produção de alguns neurotransmissores, como está destacado em amarelo embaixo. Serotonina, dopamina, acetilcolina, glutamato e norepinefrina. O que isso vai, em termos práticos, vai nos dar? Como resposta prática, fisiológica, clínica? Cansaço, sono e letargia, como está exemplificado ali naquele ratinho. Então, a adenosina, quando se associa ao receptor A2A, bota o indivíduo para dormir, ou pelo menos ficar com mais sono e cansado. Olha agora na nossa esquerda ali, o mesmo receptor A2A, tudo igual. Só que agora a cafeína está associada ao receptor A2A. E está com uma seta azul. O azul à direita abaixo, vocês podem observar que é o inibidor, antagonista. Então, está antagonizando a ação da adenosina. Bom, se a adenosina bota para a gente dormir, o antagonista bota para a gente ficar acordado. É exatamente o que está fazendo. Vocês podem ver ali, aquele ratinho está acordadão. Tá? Isso que está acontecendo. E o receptor A1? O receptor A1, a cafeína, ela é agonista. Agonista, a seta está em vermelho. É o agonista. Só que diferentemente, ao detalhe agora, tá? Diferentemente do receptor A2A, o receptor A1 está associado a uma proteína G também em verde. Mas olha a letrinha ali, é alfa I, não é mais S, é I. E o I é de inibitório. Inibitório de quem? Da mesma proteína AC destacada em vermelho, adenilato ciclase. Então, voltando, quando a cafeína liga-se, né, ao seu receptor A1, que é o agonista dela,
ela ativa a proteína G inibitória. Então a inibitória fica bem ativada. E ela faz o quê? Inibe quem? A adenilate ciclase. E aí você também acorda, né? Pelo mesmo motivo que eu já expliquei. A adenilate ciclase, quando fica inibida, né, o nosso sistema nervoso central vai ficar mais ativado. Vamos produzir mais serotonina, dopamina, acetilcolina e por aí vai. Então são dois mecanismos diferentes. O mais estudado é o seu efeito antagonista no receptor A2A, mas nada impede que ela também esteja agindo no receptor A1 de forma agonista. Bem, olha ali também do seu lado direito, como a adenosina tem uma estrutura que eu destaquei ali em vermelho, no retângulo, no quadrado, muito parecida com a cafeína. É exatamente por isso que a cafeína consegue atuar como inibidor competitivo da adenosina, porque a estrutura química é semelhante. Já vale destacar aqui também que esse receptor A2A existem alguns polimorfismos genéticos, né? E aí isso também pode ter uma implicação no momento, né, do consumo da cafeína. Pessoas diferentes podem responder à ação da cafeína de forma diferente por conta, quem sabe, pelos polimorfismos genéticos descritos para esse receptor A2A, como a gente vai abordar um pouquinho mais adiante. Então, dando continuidade, esse é o resumo, né? Cafeína, mecanismo de ação lá no sistema nervoso central. A adenosina bota você para dormir e a cafeína bota a gente, né, para ficar mais acordado. E é claro que a resposta é muito individual, particular, de atleta para atleta ou não atleta, enfim, cada um tem uma resposta diferente. Porém, como eu já falei um momento atrás, já era escrito desde 1983, como é destacado nesse artigo, que a paraxantina e a teofilina, que são subprodutos da metabolização da cafeína, também tem efeito no sistema nervoso central. Tá? E esse efeito parece ser até maior do que a própria cafeína. Aí você imagina um metabolizador rápido de cafeína, com polimorfismo do CYP1A2, e um metabolizador lento. Um metabolizador rápido de cafeína vai produzir muito mais paraxantina e teofilina para o mesmo tempo. Isso pode ter essa repercussão, como está exemplificado, né, nesse bonequinho que está bem alerta, está bem ativado, né? O sistema nervoso central ficou bem ativado ali. Isso pode acontecer principalmente no metabolizador rápido, né? Com a mesma quantidade de cafeína, né, um metabolizador rápido vai produzir mais paraxantina e teofilina e a ação pode ser exacerbada. Bom, continuando, né, agora a gente vai falar sobre a cafeína e a performance esportiva. Acabando essa parte de introdução, termos de alimento, tipos de alimento que contém, quantidade, absorção, enfim, a cafeína e a performance esportiva. Quais são as evidências? Tem literatura? Como eu já citei no início, sim, tem muita literatura com cafeína, talvez seja o suplemento mais estudado junto com a creatina. Então a literatura é vasta, eu estou só destacando algumas aqui. Vocês podem ver a primeira lá em cima à esquerda, já de 2010. Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva já falava de cafeína e performance em 2010, já na sua revisão. Então tem vários trabalhos, fiquem à vontade para vocês procurarem, né? Eu gosto muito desse trabalho aqui de 2018, do Comitê Olímpico Internacional, consenso, não só sobre cafeína, sobre diversos suplementos, está aqui destacado na sua esquerda, abaixo, mas todos esses aí são uma literatura muito boa para todo mundo poder, de fato, ler com cuidado e tirar suas próprias conclusões. É claro, não teria como não ser diferente eu não destacar esse trabalho aqui, que é desse ano de 2021, uma revisão também da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, no seu posicionamento mais atual sobre cafeína e exercício. Então, vou abordar a cafeína e a performance, com certeza, né, referenciando todos esses trabalhos aqui. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em cafeína e performance, você pode ter certeza que dos atletas, os mais estudados são aqueles que fazem parte dos atletas de endurance. Tá? Então, cafeína e endurance, historicamente, é o que vem sendo mais estudado. É o foco das pesquisas. Né? As dosagens comumente utilizadas nessas pesquisas é de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilograma de peso. Tá? Uma sugestão é até iniciar com uma quantidade menor para o seu atleta, 1 a 2 miligramas de cafeína por quilograma de peso. É sempre o ideal, tá, gente? Você tentar utilizar sempre a menor quantidade possível com o maior efeito possível. Tá? Então, tentar começar 1 a 2 miligramas, depois sobe para 3 e vai sentindo o seu atleta, principalmente quando você ainda não o conhece muito bem, está iniciando um trabalho com ele. Já temos também trabalhos com 9 miligramas de cafeína por quilograma peso? Temos. Né? Mas alguns mostram já que os efeitos colaterais começam a aumentar. Outros nem tanto. Né? Claro que
não necessariamente uma recomendação dessa vai se aplicar para todo mundo. É uma recomendação geral e a ideia é tentar individualizar com o seu cliente, com o seu paciente, com o seu atleta. Então você tem que sentir isso no dia a dia. Começa com uma dosagem menor e vem subindo se for o caso. Tá? Incrementos na performance, que vem sendo descrito segundo esse posicionamento 2021. Quando eles ocorrem, porque nem todos vão experimentar melhora na performance, mas quando eles ocorrem no endurance, que é vasto, pode ser ciclismo, triatlon, pode ser corrida, meia maratona, remo. Então, endurance é vasto, até a duração difere bastante. Mas em torno de 1 a 4% é o mais comum. Você pode até pensar assim, mas 1 a 4% é pouco. Não, é muito, realmente é muito. Se você conseguir melhorar a performance de um sujeito de altíssimo nível em 1 a 4%, isso pode estar alterando, inclusive, o pódio, com certeza. O seu posicionamento aqui embaixo, 2018, eu mostro o Comitê Olímpico Internacional. Então, ele também fala de endurance, que é o mais estudado, ciclismo, corrida remo, etc. Aumenta a performance em atividades com diversos tempos de duração desse endurance, desde 5 minutos até 2 horas e meia, é o mais pesquisado. Exercícios, tipos de exercício até exaustão e aqueles exercícios contra-relógio, o chamado time trial. Então, esse vem sendo destacado aí no posicionamento 2018. Então, realmente, a cafeína e endurance já tem bastante literatura, dá para dizer que as evidências são fortes no tocante de aumentar a performance. Quando você já vem para cafeína e força muscular, as evidências já não são tão grandes assim. Historicamente, como eu disse, o mais estudado é o endurance, mas a força muscular agora vem ganhando mais trabalhos. Como vocês podem ver, eu destaco ali 3 trabalhos, uma meta-análise em 2010, outra meta-análise em 2019 e uma revisão sistemática com meta-análise em 2018. Então, os trabalhos vêm começando a aparecer. Os incrementos são pequenos, na realidade, quando você pensa de forma aguda, gestão de cafeína de forma aguda, de aumentar a força naquele momento, naquele ato. Tem tanto trabalho mostrando essas evidências e quando mostra, talvez teria que ser uma dosagem até maior de cafeína. Talvez seja o pulo do gato, vamos dizer assim. Trabalho de endurance, de 3 a 6, ótimo. Mas será que o treinamento de força não deveria aumentar um pouquinho essa quantidade de cafeína? Talvez aqui, tem algumas sugestões de alguns trabalhos, mostrando que essa quantidade mais elevada de cafeína, ela poderia conseguir acessar, entre aspas, aí, os efeitos periféricos da ação da cafeína. Lembra? O efeito central, sistema nervoso central, atenção, foco, vigília, por exemplo, cognição. E o periférico, além da questão da lipólise, por glicogênio, tinha maior contração muscular, liberação de cálcio e por aí vai, pelo retículo sarcoplasmático. Então, talvez a ação periférica, que poderia ajudar mais aí a questão da força muscular, teria que aumentar um pouco a quantidade de cafeína, chegando até 9 miligramas. Precisa de mais trabalho para poder confirmar essa preposição. Então, possibilidade do aumento de performance em atletas de halterofilismo, por exemplo, vem sendo relatado. Aí está ali o mecanismo de ação, como eu citei. Facilita a transmissão nervosa, diminui o limiar de recrutamento de unidade motora, aumenta a liberação de cálcio para do retículo sarcoplasmático, para induzir contração muscular, e altera, então, esse acoplamento de excitação do motoneurônio que vem até a contração ali na petina biosina, isso poderia estar acontecendo, precisando de mais evidência. Bom, e cafeína em movimentos balísticos, o lançamento de dardo, lançamento de martelo, de disco, salto triplo, com vara. Então, são esportes que têm essas características de alta ativação de unidade motora, tempo de contração curto, produção de força e potência bem elevada, saltos, lançamentos, poucos trabalhos, mas com grande potencial. É isso que vem sendo descrito no último posicionamento de 2021. Tá? Então, esses esportes podem sim ser beneficiados, esses atletas, com a suplementação de cafeína, mas poucos trabalhos, na realidade, tentaram entender a relação da cafeína com performance nesses movimentos balísticos. Da mesma forma, cafeína em esportes coletivos. A gente já tem algumas publicações mostrando que talvez possa sim melhorar a resposta em movimentos complexos, como é a questão dos esportes coletivos. É difícil você mimetizar o esporte coletivo dentro de um laboratório, esse é o grande problema também. Mas, enfim, no seu posicionamento de 2018, ali em cima vocês podem observar o Comitê Olímpico Internacional, ele destaca, de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilograma de peso, em torno de 1 hora antes do exercício,
poderia aumentar a performance em mais de 3% durante os exercícios anaeróbios, com até 2 minutos de duração. Como os sprints, que, por exemplo, você pode ter um jogador de futebol que dá sprint a todo momento, ali durante uma partida, um jogador de basquete, de handball, waterpolo, handball, enfim. Mas são testes de laboratório, de sprint, que por vezes não dá para traduzir, né, ou aplicar diretamente no esporte coletivo. São movimentos que eles fazem durante o jogo, mas para avaliar performance num jogo de futebol, handball, natação, é mais complexo. Porque na corrida eu sei, é cronômetro, né? Numa maratona, se você melhorou a performance, se você fez o tempo abaixo do que você vinha fazendo. Da mesma forma, ali, sei lá, Fórmula 1, você fez a volta mais rápida, melhorou a performance. Mas e a performance de um futebol, de um handball, de um basquete? É mais complexo você avaliar com precisão. Você pode avaliar ali movimentos, por exemplo, e tentar traduzir para performance. Você está melhorando a capacidade física, né? Melhorei a capacidade de explosão, de tiro, de recuperação, isso tem uma aplicabilidade no esporte, tudo bem. Né? Então é por aí que a maioria dos trabalhos, inclusive, publicam nesse sentido. Também poderia estar aumentando então, a performance de 1 a 8% em testes envolvendo as atividades intermitentes, como eu acabei de citar, simulando então os esportes coletivos. Já aqui embaixo, ó, no seu posicionamento 2021, dose mais usada de 5 a 6 miligramas de cafeína quilograma peso nos esportes coletivos, 60% dos estudos mostrando benefício. Então tem um potencial sim para você utilizar no esporte coletivo. Agora, tem que individualizar. Uma dosagem única não vai se aplicar a todos os atletas. Isso eu já tinha comentado no início, é o tema da aula, tornar a prescrição mais assertiva, né? Não vai achar que os 12, 15, 20 atletas que você tem no esporte coletivo, todos vão suplementar da mesma forma e vão ter os efeitos esperados da mesma forma. Não, tem que tentar individualizar. Pensando no time da cafeína, no time na gestão, com certeza, né, o mais estudado é o endurance e é o pré-exercício. O time é o pré-exercício, é o mais estudado. Em torno de 1 hora antes daquela atividade, daquela competição. E a dosagem é que a gente já conhece. 3 a 6 miligramas de cafeína quilograma peso. Isso é o mais estudado. É só em time de utilização. Não é exclusivo, mas é o mais estudado. 1 hora antes, cafeína anidra, cápsula, o esporte ali de endurance de 3 a 6 miligramas de quilograma peso. Agora eu saí do pré-exercício e fui para o intratreino, dentro da competição, dentro do exercício. Uma outra publicação aqui de 2019, algo interessante, né, mostrando que a ingestão de cafeína poderia ser muito interessante próximo ali do momento da fadiga. Né, da fadiga do atleta, seja no triatlo, no Ironman, numa corrida, qualquer esporte, perto da fadiga. Né? Então a ingestão de cafeína mais perto de um momento de maior fadiga, ou seja, mais tarde na corrida, no ciclismo, poderia ser até mais benéfico do que a ingestão anterior. Em torno de 1 hora para alguns indivíduos, é óbvio, depende da duração do evento. Um evento muito curto, o pré-treino acho que vai ser até mais interessante. Bom, o seu posicionamento 2018, né, como Comitê Olímpico Internacional, ele destaca também para o momento intratreino. Ó. Doses baixas de cafeína, de 100 a 300 miligramas, consumidas durante o exercício, após 15 a 80 minutos de atividade, podem incrementar a performance no ciclismo contra relógio em até 7%. Tem a utilização da cafeína durante o exercício, durante a competição, por exemplo. Essa competição que já está rolando durante 15 minutos até 80 minutos, você utilizar uma dosagem até pequena, né, você poderia ter aumento da performance. E aqui em amarelo eu destaco, né, uma sugestão em provas mais longas, quem sabe, de 1 a 2 miligramas de cafeína quilograma peso, uma dose menor, que é do pré-treino, que é de 3 a 6, a cada 20 minutos, por exemplo, uma modalidade de triatlo, por aí vai, inclusive poderia tentar diminuir o desconforto no trato gastrointestinal. Se dá uma dose menor, em vez de dar aquela dose grande, né, em um momento específico. Então, perto ali da fadiga, você fracionar essa cafeína intratreino em doses menores a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, por exemplo, é mais uma estratégia, mais uma possibilidade. Não tem certo e errado, a gente tem que testar. Vamos prosseguir. Agora eu vou para o pós-treino. Passei para o pré-treino, intratreino, chegamos no pós-exercício. Tem alguma
utilizar cafeína no pós-exercício, pensando, por exemplo, em recuperação, para tentar descrever, né, ou elucidar essa sugestão, essa hipótese. Esse autor, em 2008, então, trabalho que já tem mais de 10 anos, ele testou. E como que ele fez isso? Pegou 7 ciclistas, triatletas, fez um estudo duplo cego crossover, uma metodologia adequada. Ele fez uma depressão de glicogênio, um protocolo de depressão de glicogênio na noite anterior do seu laboratório. E aí o jantar foi com baixo carboidrato para o sujeito, o atleta, e dormir com carboidrato baixo. Aí no dia seguinte chegava no laboratório dele e fazia ciclismo, 70% do VO2 máximo até a fadiga, até o cidadão realmente morrer, depletar e garantir que o glicogênio corporal está totalmente depletado. Ele vai fazer biópsia para avaliar essa questão do glicogênio muscular, biópsia no músculo esquelético, imediatamente 4 horas após o exercício. Ingestão de carboidrato. Qual foi o protocolo que ele utilizou? Carboidrato pra caramba. 4 gramas de carboidrato por quilograma peso corporal nas próximas 4 horas. Ou seja, 1 grama de carboidrato por quilograma peso corporal por hora, ao longo de 4 horas, na forma de barra, gel e líquido. Né? Naqueles tempos ali, 5 minutos após o exercício, 60 minutos, 1 hora, 2 horas e 3 horas após o exercício foi dado, então, esse carboidrato. Ele tinha 2 grupos, aquele grupo que vai utilizar apenas o carboidrato e o grupo de carboidrato e cafeína. Quanto de cafeína? 8 miligramas de cafeína por quilograma peso corporal. Eu disse 8, cafeína pra caramba também. E ela foi distribuída em 2 vezes, 4 miligramas de cafeína logo após o exercício e 4 miligramas de cafeína por quilograma peso corporal 2 horas após o exercício. Vamos aos resultados. Principal resultado, olha o glicogênio muscular ao longo das 4 horas. Deu diferença significativa, o grupo cafeína, tá, gente? É barra preta. Então, você pode observar que o grupo cafeína teve um conteúdo de glicogênio muscular em torno de 66% maior. O grupo cafeína com carboidrato comparado ao carboidrato sozinho, pensando na recuperação pós-treino, por exemplo. Poderia ser uma indicação? Poderia. É um artigo só isolado, né? Eu ainda não vi nenhuma recomendação nos grandes posicionamentos ou revisões. Também vamos comentar um pouco mais sobre esse trabalho aqui. Bom, 8 miligramas de cafeína quilograma peso corporal no pós-treino, se eu pegar um sujeito de 80 quilos, a gente está falando aí em torno de 640 miligramas de cafeína. 640. A gente já sabe que aquela xícara de café pode ter até 100 miligramas de cafeína, mais ou menos. Uma xícara de 150 ml. Então faz as contas. Uma xícara de 150 ml com 100 miligramas de cafeína. Eu quero ter 640 no pós-treino, eu tenho que ingerir quase 1 litro. 1 litro de café. Tá? Também poderia ingerir de forma líquida, na cápsula, mas transformando para o café é praticamente 1 litro. É muita coisa. Daria para ficar fazendo isso para recuperar glicogênio corporal todo santo dia para o meu atleta? Todo dia de treinamento? Eu acho muito complicado, muito difícil. Eu acho que nem seria indicado. Por outro lado, agora é só questão da gente estar aqui pensando. Não tem nada na literatura, tá, gente? Também um pouco do nosso papel aqui. Pensar sobre os dados que vão aparecendo. Não tem nada descrito na literatura. Mas com um dado desse eu vou conversar aqui com vocês. E a cafeína na pós-pesagem de MMA? O cidadão vai fazer a luta de MMA, está totalmente desidratado, está com glicogênio corporal baixo, ele tem 24 horas, né, no UFC para recuperar para a próxima luta, de 24 a 36 horas para recuperar para a próxima luta. Eu tenho que recuperar glicogênio corporal, com certeza vai comer lá seu carboidrato, mas olhando agora para esse trabalho que eu acabei de apresentar, será que se eu colocasse uma cafeína, eu recuperaria mais rápido, né, desse glicogênio corporal, dentro de 4 horas? Isso representaria o conteúdo total de glicogênio muscular e corporal depois de 24 a 36 horas, no momento, né, que já está chegando a luta dele, seria mais vantajoso? Eu não sei, é só uma sugestão, quem sabe? E aqui, diferentemente do que eu acabei de falar, o atleta de MMA, ele luta uma vez a cada 3 meses, 5 meses, 6 meses, o atleta que luta uma vez por ano. Então seria uma única vez, uma única tomada, diferente de eu ficar recuperando meu atleta de endurance a cada treino dele com 1 litro de café. Aqui seria uma vez só. Não estou dizendo para ninguém fazer, não tem literatura, mas a gente pode aqui, né, conversar. Então,
cafeína na pós-pesagem de MMA, no intuito de recuperar o glicogênio muscular e, consequentemente, até a hidratação, já que o glicogênio corporal retém água, poderia ser vantajoso? Vai saber. Mas olhando esse trabalho, quem sabe? E a performance, Thiago? Aquele trabalho avaliou a performance ou só avaliou o conteúdo de glicogênio muscular? Performance ele não avaliou. E o que interessa para o atleta é a performance. Tá? Ele não foi avaliado essa questão. Porém, eu trago um outro trabalho com metodologia muito semelhante, um trabalho de 2011, né? Uma metodologia muito semelhante àquele trabalho de 2008, que viu que a cafeína poderia aumentar no pós-treino, né, a questão do glicogênio corporal. E aqui sim ele avaliou a performance. Também ele deu 8 miligramas de cafeína quilograma peso. Tá? Então, como que foi feito? 6 homens, o protocolo de exercício era para depletar glicogênio muscular, e imediatamente após, 1, 2 e 3 horas após o exercício, consumiram 1,2 gramas de carboidrato quilograma peso, ou seja, muito parecido com o protocolo anterior, com ou sem 8 miligramas de cafeína quilograma peso. Ele não mensurou glicogênio muscular, ele não fez biópsia, mas ele assumiu que o glicogênio muscular vai aumentar mais no grupo cafeína. Isso ele assumiu até referenciando o trabalho de 2008. E quando ele foi ver, olha os resultados. Após 4 horas de recuperação, e deu a cafeína ou não, realizaram um protocolo intenso intervalado de corrida. E para a performance, que é o que interessa para o atleta, o grupo carboidrato cafeína foi superior que o grupo carboidrato. Então, possivelmente, dentro da discussão do trabalho, possivelmente devido ao maior conteúdo de glicogênio muscular. Novamente, não foi mensurado, mas referencia o trabalho anterior, dizendo que o glicogênio muscular possivelmente aumentou, e isso deu uma vantagem competitiva logo após, avaliando performance num protocolo intenso, intervalado de corrida. Então, essa é a sugestão. Mas não dá para ficar fazendo isso todo dia, porque é muita cafeína. Independente se café ou na forma anidra, é muito café. Mas uma vezinha só, como eu comentei na questão do MMA, quem sabe? Tá? Outro ponto aqui, só especulando, só pensando, muito similar à questão do MMA. Pensando nesse trabalho que mostrou que teve uma melhora de performance 4 horas após a ingestão do carboidrato e cafeína, eu fico imaginando, por exemplo, um competidor de jiu-jitsu. Durante a competição ele faz várias lutas no mesmo dia com tempos curtos de intervalo. Será que, vamos só especular aqui de novo, nada na literatura, campeonato de luta, jiu-jitsu, cafeína e carboidrato pós-luta 1. Acabou a luta 8 horas da manhã. Vamos aumentar o glicogênio corporal? Vamos hidratá-lo? Vamos repor eletrólito? Vamos. Mas vamos dar cafeína? Qual o intuito da cafeína aí nesse momento? Será que a cafeína, junto com o carboidrato, poderia aumentar ainda mais esse glicogênio corporal desse atleta? Ele poderia se recuperar mais rapidamente para a luta 2, que é logo na sequência, daqui a 1 hora, 2 horas, 4 horas, quem sabe? É só uma sugestão, de novo, na análise da literatura. Então, cafeína mais carboidrato na pós-luta 1, preparando para a luta 2 na sequência 4 horas após. Seria melhor do que o carboidrato sozinho? Vai saber. Esse trabalho que eu mostrei, sugere que pode ser possível sim, por incrementar mais glicogênio muscular. Aqui é um trabalho de 2018, mostrando até o mecanismo de ação, como que o café poderia estar aumentando o conteúdo de glicogênio muscular. Então você pode observar ali que a cafeína poderia estar ativando toda uma sinalização pela calmodulina quinase, NPK, enfim, e translocamento também do GLUT4, seja cafeína ou ácido cafeico, aumentando o translocamento do GLUT4, aumentando também a questão da liberação da insulina trópico. Isso de alguma forma ajudaria ali na maior síntese de glicogênio muscular. Tá? Minha opinião, ainda faltam estudos para comprovar esse modelo. Como eu disse, poucos trabalhos ainda avaliaram essa questão em humano, se realmente a cafeína aumenta o glicogênio muscular. E eu ainda não vi nos grandes posicionamentos, nas grandes revisões, claramente dizendo utilizar a cafeína no pós-treino nesse intuito, de você estar aumentando aí a síntese de glicogênio muscular. Eu acho que ainda falta trabalho, mas quem sabe com um futuro breve. Bom, em 2012, só para fazer o contraponto, esse grande pesquisador também, o Luc Vallon, em 2012 ele mostra no trabalho dele, ele não corrobora, dentro do resultado, não corrobora com a maior síntese de glicogênio
após o consumo de cafeína. Só para não parecer aqui que, né, todos os trabalhos corroboram entre si. Ingerir o cafeína no pós-treino aumentou a quantidade de glicogênio muscular. Isso não é verdade. Estou mostrando esse trabalho aqui dentro e outros só para fazer esse balanço. Bom, outras questões que, na minha opinião, ainda estão um pouco em aberto ainda, né? Que você vê sempre ventilado na rede social, na literatura, como que está isso? Ainda falta um trabalho, né? Ainda tem muita coisa a ser feita, muitas perguntas em aberto. Incrementaria a síntese proteica? E até esse trabalho de 2012 do Valon, impacto da cafeína no pós-exercício, né? Na síntese de glicogênio muscular pós-exercício e na proteína. Acho que ainda faltam trabalhos também para elucidar melhor. E questão da dor, na melhora da dor muscular. Isso já tem mais evidência que possa ser verdadeiro. Cafeína no pós-treino para diminuir algum grau de dor muscular, que inclusive dor muscular é muito subjetivo também, né? Pessoas que percebem mais a dor e outras nem tanto, tá? Mas já tem alguma coisa ali a mais dizendo, né? Talvez essa cafeína possa realmente melhorar em algum grau essa dor muscular no pós-treino. Bom, vamos sair um pouco agora e discutir essa questão aqui, do time. O time, né? O pré-treino, intra-treino, pós-treino e a fonte de cafeína. A maioria dos trabalhos, sem dúvida, avaliaram historicamente a cafeína anidra, né? Mas e as outras possibilidades de fonte alimentar de cafeína, como eu venho mostrando? Então, esse trabalho foi até publicado também aqui pelo Dicken Group, dos maiores nutricionistas esportivos atualmente no mundo, no seu Twitter, né? Acho que vale você também segui-lo, se já não segue, com certeza. É uma inspiração para todos nós. Então, aqui, nesse trabalho, ele vem mostrando o seguinte, olha, como eu já havia mostrado também na questão da absorção. Goma de mascar tem uma velocidade de absorção maior do que a cápsula. Então, seja um segundo trabalho mostrando a mesma coisa. No momento da aula aqui, quando eu falei da absorção, eu mostrei um trabalho que não foi exatamente esse, o outro, mostrando a mesma coisa, que a goma de mascar tem uma velocidade de absorção mais rápida, né? No caso, em torno de 30 minutos já está dando pico, e a cápsula, 1h, 90 minutos. Tá? Então, esse trabalho mostrou isso, mas, de novo, e a performance? O que a performance tem a ver com isso? O que a performance tem a ver com uma velocidade de absorção maior de cafeína, goma de mascar versus cápsula? Bota isso na prática, Thiago. Você vai procurar na literatura e você vai achar, por exemplo, esse trabalho, dentre outros, né? A performance no ciclismo com essa cafeína na forma de goma de mascar. Então, o que eles fizeram? Né? Goma de mascar pré-exercício. Olha lá na sua direita. Né? Goma de mascar pré-exercício. Aqui não tem intra-treino nem pós-treino. Vai ser só no pré-exercício. 3 condições. Sempre com 300 mg de cafeína. Né? 5 minutos antes do exercício, 60 minutos antes do exercício ou 120 minutos antes do exercício. Ou a condição placebo sem cafeína. Então, goma de mascar, resultado principal. Goma de mascar no pré-exercício, 300 mg, foi ergogênica, melhorou a performance do ciclismo, o time trial, contra-relógio, né? Apenas quando você utilizou ela 5 minutos antes do exercício, que é aquela condição C ali da tabela. Tá? Você pode ver ali, condição C, menos 5, né? Que é 5 minutos antes do exercício, ele fez o time trial por 38 minutos, ponto 7. Então, quanto menor aquele tempo ali, quer dizer que a performance foi melhor. E essa mesma cafeína na na goma de mascar, 1 hora e 2 horas antes, não fez efeito. Né? Foi um efeito pior. Tá? Então, lá, em 41,8 minutos e 42,6 minutos no time trial, para 1 hora antes do exercício e 2 horas antes do exercício, respectivamente. Então, foi pior, os 5 minutos é melhor. Justamente, né, porque é uma cafeína de absorção rápida. Então, dentro da discussão desse trabalho, o que eles colocam? O consumo de cafeína, no caso específico aqui, a goma de mascar, no pré-treino de provas curtas, foi um time trial até de 40 e poucos minutos. Então, provas curtas de até 1 hora deve ser realizada minutos antes da prova. Então, a minha prova é curta, até 1 hora. Eu só tenho goma de mascar, quero usar no pré-treino. Eu vou usar 1 hora antes, 2 horas antes ou logo 5, 10 minutos antes? 5, 10 minutos antes. Você está pegando as duas informações e está fazendo conhecimento. Qual a informação? O tempo, né, de utilização e a forma apresentada da cafeína. Qual é a forma? Goma de mascar. Qual é o tempo? 5 minutos antes, já que a prova é curta.
mas também nada impede, está destacado ali embaixo, nada impede de utilizar cafeína anidra em cápsula, que não foi testado aqui, né, 1 hora antes para exercício e prova de até 1 hora. Isso a gente já sabe que pode funcionar também. Então, pega cafeína anidra em cápsula, 1 hora antes, ingere, ela pode dar um resultado numa prova de até 1 hora. Tá? Isso não há problema nenhum. Mas se for goma de mascar, 1 hora antes não dá. É isso que o estudo está mostrando. Tem que ser isso 5 a 10 minutos. Correto? Acho que ficou claro. Tem a cafeína malfluense, que é uma outra possibilidade, muito semelhante ao carboidrato malfluense, que acho que todos já conhecem. Aquele bochecho do carboidrato, chacoalhar, né, e aí joga fora, nem precisa deglutir. E aqui no caso da cafeína malfluense, né, também destacado nesse trabalho de 2018, olha lá, administração de cafeína em formas alternativas. A cafeína já na cavidade oral, nesse malfluense, nesse bochecho, já pode ser absorvido, como a gente viu na cavidade oral, ativa receptores de sabor amargo localizados ali, ativação então de vias neurais gustativas que vão direto no sistema de recompensa. Esse é o modelo proposto, né? Então, cafeína, cavidade oral, ativa receptores e faz conexão direta lá com o sistema de recompensa no sistema nervoso central. O resumo desse trabalho de 2018, ele fala o seguinte: poucas evidências para apoiar os efeitos do enxágue bucal. Como foi feito esse enxágue? Normalmente, uma solução de 25 ml, não é pouco, 25 ml, com a 2% de cafeína, 1,2% de cafeína por 5 a 20 segundos. 5 a 20 segundos chacoalhando, repetindo algumas vezes, dependendo do experimento do protocolo, antes do treino ou intra-treino, e aí avaliando desempenho cognitivo e desempenho aeróbico. Então, poucas evidências em relação a isso. Agora, destacado em amarelo, aumenta o potencial ergogênico em testes com vários sprints, vários tiros, e principalmente quando o glicogênio está depletado. Tem trabalho também com glicogênio íntegro, mas quando o glicogênio está depletado, o atleta já está mais desgastado, a performance já deve cair com o glicogênio depletado, você utilizar esse recurso ergogênico da cafeína, nem precisando deglutir, só um malfluense, aumenta aí o potencial ergogênico, mas é algo relativamente novo, né? Tem muito trabalho já sendo publicado, mas ainda precisa de mais evidências, né? Corroborando entre si. Tá? Então, malfluense. Entre os tiros, entre os sprints, você estaria fazendo esse malfluense, totalizando no total ali, 3 a 6 miligramas de cafeína por quilograma peso, poderia ser ergogênico e diminuiria até o desconforto no trato gastrointestinal, até porque você não deglute, então não tem absorção pelo trato gastrointestinal, mas pela mucosa, né, ali da cavidade oral. Então, diminuiria o desconforto do trato gastrointestinal, e a gente sabe que tem pessoas que são sensíveis, né, no trato gastrointestinal, tá? Em relação à cafeína, a relação ao food map, né, que seria uma outra aula, enfim. Então, para diminuir o desconforto no trato gastrointestinal, esse malfluense poderia ser uma opção, e principalmente quando você já está depletado de glicogênio muscular, entre vários tiros, fazer esse chacoalho totalizando de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilograma peso, poderia ser uma opção. Um treino de força ainda é muito pouco estudado também, tá? Então, isso que vem sendo destacado nesse trabalho de 2018, que a gente teria que apresentar aqui para vocês. Da mesma forma, nos faz pensar algumas coisas, né? Por exemplo, o aerosol, o spray nasal, a goma de mascar, o xixo de cafeína que a gente joga fora, então, aquele fluido com cafeína, todos eles, são pouco metabolizados no trato gastrointestinal e no fígado, né? Para e pensa, spray nasal, né? Quando a boa parte da absorção já é ali pelo pulmão, alvéolo, goma de mascar, a cavidade mucosa ali da boca, bochecho, nem deglute, então pouco metabolizado pelo trato gastrointestinal e no fígado. Será que a ação então seria mais rápida desses modelos, dessas formas de apresentação de cafeína, uma ação mais rápida? Os efeitos colaterais por tabela poderiam ser mais exacerbados também, para aquelas pessoas mais sensíveis, já que a absorção é mais rápida. O efeito colateral poderia ser mais intenso ou mais rápido, a coisa a se pensar. Menor diferença nos resultados entre os metabolizadores lentos e rápidos. A gente vai ver que, dependendo do polimorfismo genético do ciclo 1 a 2, você pode ser considerado metabolizador rápido ou lento de cafeína. Mas aqui ele não vai passar pelo fígado, não pelo menos no primeiro momento, né? Então, de novo, aerosol, spray, goma de mascar, cheio de cafeína,
essa cafeína não passa pelo fígado no primeiro momento, não é absorvido pelo trato gastrointestinal. Então, será que, independente se você é um metabolizador lento ou rápido, com essas formas de cafeína, os resultados ficam muito mais próximos entre si? Porque dependendo se for uma cafeína anidra, oral, cápsula ou café, o resultado pode ser até bem diferente. Alguns trabalhos apontam isso, bem diferente, justamente pelo grau de metabolização diferenciado do metabolizador lento e do metabolizador rápido. Mas aqui, em princípio, essa etapa é ultrapassada. Não tem essa questão da metabolização do CYP1A2 pelo fígado, não no primeiro momento. No segundo momento, sim, até porque a cafeína em algum momento chega no sangue e ela vai ter que passar pelo fígado, com certeza. Mas no primeiro momento, não. E ainda assim, ali no intra-treino, destaque em vermelho ali embaixo, durante o exercício, principalmente o exercício intenso, já que a absorção é mais rápida, mas além disso, da questão ser da absorção mais rápida, outro ponto a ser considerado, como já havia comentado, fluxo sanguíneo no trato gastrointestinal está comprometido no exercício intenso. Boa parte do débito cardíaco vai para o músculo esquelético com exercício. Então, o fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal fica comprometido. Isso está muito relacionado com dores no trato gastrointestinal, por exemplo, no final de uma prova longa, de um Ironman, de uma maratona, de um ciclismo. Diversos atletas, a maior parte dos atletas experimentam dores no trato gastrointestinal. Então, isso também está muito na moda, não na moda, falando de forma pejorativa, não, na moda em termos de ciência. Você tentar treinar o trato gastrointestinal, né? Train the gut. Treinar o trato gastrointestinal para suportar essas provas mais longas. Porque no final de uma prova longa dessa, você tem que dar combustível, carboidrato, para o sujeito conseguir ir até o final. Mas da mesma forma, se você ingerir muito carboidrato, você pode sentir mal, e aí você tem um combustível, mas está passando mal, a sua performance também cai. Então tem esse binômio aí, você tem que treinar o trato gastrointestinal. Isso é uma aula, uma outra aula, mas só estou trazendo aqui, porque se você tem uma forma de apresentar cafeína que passa longe do trato gastrointestinal, essas dores, esse mal-estar, né, poderia ser minimizado, isso ser uma vantagem competitiva, né, justamente por dar um menor desconforto no trato gastrointestinal. Coisa a ser pesquisada, mas a gente fica aqui pensando, e essa reflexão acho muito válida nesse momento aqui no Rio Health Online. Bom, vamos prosseguir? Vamos dar continuidade? Cafeína e status do treinamento, né? Se o indivíduo é atleta de altíssimo nível, se ele está ali no segundo pelotão, ou ele é aquele atleta só da academia mesmo, né? Então, o que a gente tem na literatura? Será que quanto mais treinado eu sou, eu respondo mais ou menos a cafeína? Então, como vocês podem ver no posicionamento mais atual de 2021, alguns trabalhos mostrando que os atletas vão melhor, outros trabalhos vão dizendo que os atletas não mandam tão bem com a cafeína quando comparado ao não treinado. Está meio confuso ainda, tá? Então a gente não tem uma resposta definitiva. Tem trabalho mostrando que o atleta vai melhor, o atleta vai pior. Então a gente não tem como ainda bater o martelo e dizer, não, cafeína e o status de treinamento é uma informação muito importante. Acho que ainda falta também um pouquinho mais de pesquisa. Mas o legal que ela trouxe para a discussão desse trabalho, que é possível que a única diferença entre eles, o atleta ou não atleta, é que os treinados, né, têm a disciplina até mental para se exercitar no limite e assim se beneficiar mais do estímulo da cafeína. Lembra que quando a gente está fadigado, cansado, com glicogênio corporal baixo, desidratado, hipertermia, quando a gente está naquele estresse todo, talvez a cafeína possa ajudar mais até no intratreino. E aí a diferença do atleta que consegue se manter ali e o não atleta que já está desistindo. Então essa pode ser uma diferença. Tá? Mas em condições normalizadas, próximas, talvez o atleta e o não atleta possam usufruir da mesma forma. Tá? Esse é o dado que a gente tem hoje. Bom, uma outra discussão clara é isso. É cápsula ou café? Tiago, tomo cápsula ou tomo café? Tem uma vantagem, uma relação ou outra? Então tem algumas considerações que a gente pode fazer aqui. Então, por exemplo, nesse trabalho de 2013, do professor Dick Group, ele mostra dados interessantes. Aqui foram 8 ciclistas, olha lá à sua direita em cima, destacado em amarelo, 8 ciclistas e triatletas, homens treinados. Foi o modelo crossover também. Eram 30 minutos a 50% do VO2 máximo, steady state,
depois ia fazer o time trial, contra o relógio, ser o mais rápido possível. 1 hora antes foi ofertado 5 miligramas de cafeína por quilograma de peso, seja em cápsula, seja em café. Na realidade, tinham 4 grupos, como vocês podem observar. O grupo cafeína anidra, o grupo café, o grupo café descafeinado e o grupo placebo. E o que aconteceu quando foi avaliado no time trial? Utilizando, então, esses 4 modelos 1 hora antes, né? Com café ou cafeína, 5 miligramas de cafeína por quilograma peso. Os 2 grupos de cafeína na cápsula e o café mandaram muito bem. Melhoraram em 5% quando comparado ao placebo time trial. Mas não foram diferentes entre si. Ou seja, cafeína anidra ou café que contém cafeína, tudo bem, você pode usar um ou outro. O café descafeinado, ou seja, sem cafeína, foi igual ao placebo. Mandou tão mal quanto o placebo. Ou seja, uma outra informação importante que surge a partir daí, que eu destaco aqui à sua esquerda em vermelho, é que o efeito do café é da cafeína na realidade. E não de qualquer outro componente do café que ele está contido, ou interação desse componente com a cafeína ou qualquer outra coisa. Porque uma vez que eu pego o café e tiro a cafeína dele, e só a cafeína, ao tirar a cafeína, aquele café descafeinado já não me dá o resultado. Então parece que realmente era a cafeína que estava contida no café que fez o efeito. Tá? Então você pode usar tanto a cafeína negra quanto o café, e aí fica ao gosto, né, do cliente, sem problema algum. Então vamos lá, uma conclusão parcial aqui. Então, ok, vamos tomar café então, ou qualquer outro alimento fonte de cafeína, né? Um energético, por exemplo, qualquer outra coisa que você possa imaginar. Coca-Cola, tem muita atleta que utiliza Coca-Cola no final de provas longas. Às vezes a Coca-Cola até sem gás, mas com a cafeína que ele contém. Você pode utilizar a melhor estratégia que se aplique para o seu cliente. Tá? Então vamos tomar café então, ou qualquer outro alimento, fonte de cafeína, ok. Não preciso necessariamente das cápsulas de cafeína. Necessariamente, realmente você não precisa. Mas aí eu vou jogar um problema para você agora, né? Uma problemática. Aí pode acontecer uma coisa se você for utilizar o café com achocolatado, uma outra situação. Um problema, que também foi destacado pelo Jack Group lá no seu Twitter. Então, o que você pode observar aqui? Um blend de café da manhã, né? Breakfast blend, café da manhã, uma famosa empresa, né? A maior de todas, na realidade, que produz uma empresa multinacional, está espalhada pelo mundo inteiro, né? De cafeteria, né? No mundo todo. O que aconteceu nesse artigo? Eles foram nessa famosa empresa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e pediram, né, o blend do café da manhã, breakfast, e avaliaram o conteúdo de cafeína nesses blends que deveriam ser exatamente iguais. E aí a gente viu uma grande variação. Então, na segunda-feira tinha 564,4 miligramas de cafeína. Né? Já na terça um conteúdo diferenciado e por aí vai, como vocês podem observar no gráfico. Vamos pegar os extremos aqui. Foi a segunda e a quarta-feira. Né? Diferença de mais de 200% no conteúdo de cafeína para algo que deveria ser igual. E eu fiz o cálculo ali, uma pessoa de 70 quilos, se fosse lá na segunda-feira e consumisse esse blend, com 564,4 miligramas de cafeína, isso dá mais ou menos 8 miligramas de cafeína quilograma peso. 8, que é muita coisa. Se fosse na quarta, ia ser em torno de 4 miligramas de cafeína quilograma peso. Então é muita diferença. Né? Então esse é um dos fatores complicadores quando você vai pensar para o atleta específico utilizar fontes alimentares, por exemplo, pensando no recurso ergogênico da cafeína. Quero suplementar 200 miligramas, 300 miligramas no achocolatado, no café, mas aí você fica na dúvida, será que tem isso mesmo que está sendo descrito ali no rótulo, por exemplo? Vai saber. Tá? Estou até fazendo uma brincadeira aqui, olha na sua direita abaixo, o coelho perna longa, né? Aí só tomo um copo de café, uma xícara. E a gente não sabe qual é a xícara. Isso é um outro fator complicador. Até na anamnese nutricional, avaliação nutricional, nutricionista com seu atleta, ele fala que toma uma xícara, mas não sabe medir se é uma xícara pequena, médio, grande, quantos ml. Isso serve para o chocolate, serve para o Red Bull, para a Coca-Cola, serve para qualquer fonte, né, de café que ele esteja tomando, ele não consegue te relatar com precisão. Por mais que
por vezes tire foto, mande no aplicativo, para você ter um pouco mais de certeza da quantidade. Mesmo sabendo a quantidade, às vezes essa quantidade, um copo, uma xícara, por exemplo, quanto de tem cafeína ali dentro? Você não sabe. Olha o trabalho aqui do Jack Group, né, que publicou, mostrou então no seu Twitter. É o mesmo produto ao longo da semana com uma grande variação de cafeína. Por isso, por essa limitação, só por essa limitação, e talvez quando você pensa no seu atleta, você possa pensar no manipulado. Então, pela dificuldade de padronizar o conteúdo de cafeína nos alimentos, muitos nutricionistas optam pela suplementação da cafeína anível para os atletas pelo manipulado. Então, passa a ser realmente uma boa opção. Lembrando aqui, pela legislação, né, da Anvisa, atletas até 400 mg de cafeína, como eu já tinha citado anteriormente. Outras coisas para a gente pensar, né? Café ou cápsula, né? Essa é a discussão, café ou cápsula. Competições no frio, aí particularmente eu vou preferir um café, um achocolatado quente, né? Seria muito mais agradável por motivos óbvios no frio do que uma cápsula de cafeína. Então aí poderia ajudar inclusive na performance, não só pelo conteúdo de cafeína, mas também pela termorregulação, talvez, né? Algo quente no ambiente frio. E aí eu até destaco ali o Ironman lá de Florianópolis, que é um local frio, uma prova que leva horas e horas e horas, é o Full Ironman ali. À noite, a partir de 5 da tarde, eles servem sopa quente, que dizem, né, para quem compete o Ironman, eu nunca fiz, mas para quem compete, falam, é a sopa dos deuses, porque já está muito frio e aquela sopa ali quentinha vai muito bem, obrigado. Então, se você tem um atleta que vai para um ambiente mais frio, né, eu acho que um café achocolatado quente pode ser melhor do que a cápsula. Se tiver acesso, né? Aí depende do momento, pré, intra, pós-prova, dependendo do momento, você pode estar ofertando esse chocolate quente. Por outro lado, quando você pensa já numa competição no calor, eu até botaria a cápsula já bem maior. Eu acho que a cápsula vai melhor do que o café. Então, o ambiente já está hostil, calor pra caramba, né? A termorregulação está comprometida. Eu vou ofertar algo quente para o meu atleta? Acho que não. Então, acho que a cápsula aí vai melhor. Tá? E nesse trabalho como 2021 sobre a cafeína, fala poucos trabalhos, na realidade, avaliando o uso da cafeína no exercício de endurance no calor. Mas a sugestão é de 3 a 6 mg de cafeína por quilograma peso. Isso não mudou, mas poucos trabalhos avaliaram isso. Mas já vale destacar aqui também que a cafeína, tá, não vai, nessas quantidades, desidratar ninguém. Pô, Thiago, vou dar cafeína no ambiente quente, ela vai desidratar, vai ficar mais difícil ainda termorregular, via evaporação, por exemplo. Gente, nessas quantidades de cafeína, não tem nenhuma evidência que ela desidrate, tá? Você poderia utilizar sem problema algum. Na altitude também, poucos trabalhos, cafeína em altitude, pouquíssimos estudos. A sugestão, segundo o trabalho de 2021, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, de 4 a 6 mg de cafeína por quilograma peso, mas pouquíssimos são os trabalhos que buscaram avaliar a performance da cafeína em altitude, se teria alguma quantidade ótima, enfim. Mas o que está descrito no trabalho é de 4 a 6 mg de cafeína por quilograma peso. Bom, uma outra pergunta habitual no seu consultório, no seu dia a dia, você com seus nutricionistas, nos seus amigos, colegas, graduandos, professores, nos congressos, é a ingestão habitual de cafeína, né? Ou seja, a grande pergunta é a seguinte: atletas consumidores altos de café, o que seria alto? Mais do que 400 mg de cafeína por dia. Ainda assim, se beneficiariam da suplementação aguda no ato de cafeína, ou ele teria que desmamar, como a gente fala, né? Tirar a cafeína por algum tempo, 1 semana, 2 semanas, para ele poder sentir o efeito da cafeína aguda no momento da prova, no momento que ele precisa dela. Então, quem já consome cafeína em quantidade dita alta, mais do que 400 mg por dia, tem que necessariamente desmamar dessa cafeína um tempo antes para poder perceber esse efeito ergogênico dela? Então, historicamente, meio que empiricamente, a resposta sempre foi sim. Tem que desmamar sim, tem que tirar por essa questão ou outra para ter o efeito ergogênico que a gente deseja. Mas nessa grande revisão de 2021, eu convido já todos a lerem, tirarem suas próprias conclusões, fazer sua análise crítica, né, desse trabalho, que excelente, inclusive, né, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. O que eles colocam lá? Não parece haver uma diferença consistente nos efeitos do desempenho, que é o que interessa, após a ingestão aguda de cafeína entre usuários habituais e não habituais de cafeína.
Entretanto, os resultados dos estudos permanecem ambíguos. Então, tem estudo que mostra que sim, teria que desmamar, tem estudo que mostra que não precisaria. Então, a gente não tem tanto trabalho assim com uma metodologia eficiente, né? Metodologicamente bem ajustado, para responder com clareza essa pergunta. A gente ainda está na dúvida, dentro da dúvida parece que não precisa desmamar não, né? Ou tirar a cafeína em um determinado tempo. Não está tão consistente na literatura assim. Tá? Continuando nesse tema, outra coisa para a gente pensar juntos. Possíveis efeitos da retirada. Você já pensou nisso? Não, eu tenho que desmamar meu atleta assim para ele poder ter um efeito positivo daqui a 2, 3 semanas no dia da competição. Aí você tira a cafeína dele. Mas ele é um sujeito, uma pessoa que gosta de cafeína e vem tomando cafeína em uma boa quantidade. Ele é um consumidor individual. Aí você tira a cafeína dele, o que pode ter? Né? Quando você faz a retirada, ou abstinência, ou desmame, né? Seriam sinônimos ali. Ele passa a ter dor de cabeça, sonolência, irritabilidade, cansaço, depressão, náusea, não dorme direito. Caramba, tudo que você não queria. Então pensa nisso também. Retirar deliberadamente, alguém que já vem tomando café em boa quantidade, pode ter um efeito colateral também, ou um efeito não desejado. E aí você tem como resultado piora no treinamento e eventualmente até uma piora na competição. Tudo que você não quer. Então bota na balança, pensa direitinho, nem tudo se aplica a todo mundo, tem que individualizar. Então desmame a priori não precisa, não tem tanta fundamentação assim, mas pode ser interessante em alguns casos. Por exemplo, atletas muito ansiosos com a proximidade da competição. Tem atleta que está muito ansioso, a competição está chegando, o campeonato mundial, final de Olimpíada, muito importante para ele, vai ficando cada vez mais ansioso. Talvez não seja o momento de a gente ficar ofertando suplementação de cafeína. Tira a cafeína nesse momento, porque ele já está se mostrando clinicamente muito ansioso com a situação. Então são coisas que, às vezes, né, o livro, o artigo não te mostra, mas é no dia a dia que você consegue perceber. Bom, Colégio Americano, falando de nutrição esportiva e performance, no seu posicionamento 2016, que é o mais atual do Colégio Americano, na visão assim, mais ampla, né? Tem outros posicionamentos mais específicos, com a suplementação de um determinado suplemento ou outro, mas de forma ampla, isso aí é dos mais atuais, 2016. Então, possíveis efeitos indesejados ou colaterais. Efeito colateral, realmente você perde performance. Indesejável, não necessariamente. Você só não gosta, não curte, mas não vai te atrapalhar na performance. Então, são coisas diferentes. É muito individual, como a gente já sabe. Podemos ter taquicardia, elevação da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial, arritmia, náusea, tremor, irritabilidade, irritação gástrica, insônia, ansiedade. Tudo muito particular. Avalia, bota na balança, que tem a performance, mas também tem essa questão do efeito indesejado colateral. Né? Com a proximidade até da competição, isso pode aumentar bastante. Aqui só um trabalho, um artigo mostrado por Diego Endrup novamente, mas de tantos outros que já tem na literatura, eu até brinquei aqui, né? A questão da fake news. Vou usar cafeína, esquece agora a performance, para emagrecimento, já que ela aumenta, por exemplo, a oxidação de lipídio na intensidade moderada do exercício, por isso eu vou emagrecer. Tá? Isso é fake news, cafeína não induz emagrecimento, o metabolismo basal vai aumentar 50, 100 calorias no máximo, e olhe lá de forma aguda. O emagrecimento é muito mais complexo, também seria uma outra aula. Você tem que arrumar, na verdade, tudo em volta, né, da sua vida, seja alimentação, treino, sono, questões sociais, sua família, trabalho, muita coisa para a gente pensar, ser consistente dia após dia, visando emagrecimento. Não vai ser uma molécula isolada, uma cafeína, por exemplo, que vai resolver o seu problema. Tá? Então, por mais que aumente a queima da gordura durante o exercício, queimar mais gordura, 5, 10 gramas de gordura durante o exercício, não tem nenhuma relação direta com o processo que é crônico, não é agudo, que é o emagrecimento. Tá? Da mesma forma, café induz desidratação. E se você for ler esse posicionamento do Comitê Olímpico Internacional 2018, você vai ver que nas dosagens utilizadas, um café ele não vai induzir desidratação em um grau que piora a performance, por exemplo, no exercício, inclusive no calor. Mas também seria fake news. Continuando agora, pensa em tudo que eu falei. Agora tem que botar mais uma carnezinha nessa sopa, né? Mais uma moléculazinha nessa sopa, que é a questão genética. Então, tudo que já foi falado, ainda tem questão genética para ser avaliada. E aí uma grande pergunta que fica, as diretrizes atuais,
né, 3 a 6 miligramas de cafeína por quilograma peso, por exemplo, uma hora antes, ou intra-treino, pós-treino, uso pós-treino não, glucogênio, tudo isso que eu já abordei até o momento. As diretrizes atuais sobre o uso da cafeína no esporte são ideais para todos? Se aplicam para todo mundo? Com certeza não. Eu até brinquei ali, fiz um gráfico ali, tá bem, um gráfico bem doido, vamos colocar assim, que seria cafeína e a performance no esporte, que varia muito entre as pessoas. E aí que a pergunta, será que essa variação entre as pessoas ao usar a cafeína não é justamente porque tem diversos polimorfismos genéticos? Não é polimorfismo genético influenciando a resposta individual de cada um ali? Pode ser. De todos os suplementos estudados, realmente a cafeína é a que vem mais sendo estudada em relação ao polimorfismo genético. E aquele polimorfismo naquela enzima CYP1A2 já vem sendo descrita desde 2018, 2017, e vem aumentando em passos largos isso aí, e a gente vai dar uma olhada um pouquinho mais de detalhe agora, esses polimorfismos genéticos e como que poderia impactar, né, na resposta individual e na performance de cada um. Então vamos lá. Com certeza o Endurance também foi mais estudado, tá, gente? Não é nem atleta de força, de potência. O pessoal ali do Endurance é o mais estudado. Então eu trago esse artigo de 2018, é uma revisão do tema, e aí eu que mostra essa tabela. Olha ali na sua direita, coluna da direita, número de indivíduos que, inclusive, pioraram a performance. Pioraram. Nem que não teve melhor, ficou igual, não. Piorou a performance comparado ao placebo ao utilizar cafeína. Já estou mostrando ali em destaque em vermelho do total. 124 indivíduos em 379 em diversos trabalhos. Isso é uma revisão. Então, o que a gente pode observar? Em torno de 33% dos indivíduos que consumiram cafeína nessa faixa de... Ali na tabela a gente pode observar a faixa mínima de 2 mg por quilograma peso até 6 mg de cafeína por quilograma peso. Nessa faixa comumente utilizada, até 33% dos indivíduos pioraram a performance no Endurance, que é um número bastante sugestivo, né? Bastante elevado. Então, vou sair dessa revisão e vou trazer um trabalho específico para a gente analisar com mais cuidado. Esse trabalho é 2018, que fala sobre cafeína, o genótipo, né, CYP1A2, e a performance de Endurance em atleta. Foram 101 atletas, então não foram nem 5, nem 10, nem 20. 101 atletas masculinos de diversas modalidades que consumiram nada de cafeína, que era o controle, 2 e 4 miligramas de cafeína por quilograma peso. Fizeram ciclismo, time trial contra relógio, melhor tempo possível para desenvolver 10 quilômetros ali no ciclismo. Então, olha aqui na sua esquerda, o gráfico à esquerda abaixo. Quando você bota os 101 atletas todos juntos, olha o que acontece. Barra preta, gente, não utilizou cafeína. Barra do meio, rachurada, 2 miligramas de cafeína por quilograma peso, e a barra menorzinha, né, aquela barra cinza, 4 miligramas de cafeína por quilograma peso. E nessa barra ali, com 4 miligramas de cafeína por quilograma peso, teve uma melhora nesse time trial ciclismo de 10 km, 3%. Quando a gente bota os 101 atletas todos ali. Quando a gente olha agora para o genótipo desses 101 atletas, gera esse gráfico, né, à sua direita, o gráfico B. E olha que curioso, ali tem 3 genótipos principais ali. O AA, que é o metabolizador rápido, o AC e o CC, considerados metabolizadores lentos. Então, tem 3 barras para cada genótipo. De novo, a barra preta, nada de cafeína, a do meio, rachurada, 2 mg de cafeína por quilograma peso, e a barra cinza com 4 mg de cafeína por quilograma peso. Olha ali no genótipo AA. Melhoras de 4,8% e 6,8% na performance do ciclismo em time trial para 10 km, quando utilizou, respectivamente, 2 e 4 mg de cafeína por quilograma peso. Teve uma melhora até superior, né, quando você vê os 101 atletas juntos, que a melhora foi de 3%. Então, melhorou quase 7%, 4 mg de cafeína por quilograma peso para quem tem um genótipo AA. O AC teve efeito nenhum, independente da dosagem de cafeína, e o CC, o genótipo CC, piorou. Né? Quem utilizou 4 mg de cafeína por quilograma peso, que estava no genótipo CC, piorou em quase 14% a sua performance. Então, esse é um dado forte, com 101 atletas, mostrando que o genótipo pode interferir diretamente, né, na questão da performance junto à cafeína. Eu pergunto, quem é o seu cliente? Está sentado ali na sua frente, a gente não sabe exatamente qual é o genótipo dele antes de fazer esse teste genético. Não estou
dizendo aqui ainda que a gente tem que fazer necessariamente o teste genético para descobrir essas coisas, se meu atleta vai bem com cafeína ou não. É mais uma ferramenta que você tem e avaliar se é necessário ou não. Tá? E a gente vai discutir isso daqui a pouco, mas fica essa questão. Parece que a genética influencia em algum grau, né? No caso aqui até bastante, a resposta da performance em sujeitos diferentes que consomem a mesma quantidade de cafeína. Bom, então o dia que entrou aqui também no seu Twitter, ele posta o seguinte, olha lá, a questão das recomendações de cafeína e a resposta na performance é a questão da genética. Então a variante genética aqui para o CYP1A2 tem o AA, que seria então o metabolizador rápido, e o C ali no modelo, mas também dá para colocar o AC, que seriam os dois considerados metabolizadores lentos. E aí você então tem aí esses polimorfismos. Em verde ali os efeitos, Jorge. Se você é um metabolizador AA, rápido, o maior efeito ergogênico, como a gente acabou de ver. Você experimenta o efeito ergogênico da cafeína melhor. Essa é a sugestão. Então a recomendação, você poderia manter, né, o que já está descrito nos guidelines, 3 a 6 miligramas de cafeína quilograma peso, muito provavelmente vai servir para você. Agora, se você é um metabolizador lento, o efeito ergogênico é pior. Talvez até seja o efeito ergolítico. Você perca a performance. Qual a recomendação aqui, então, seria, destacado em verde na sua direita, aumentar a quantidade de cafeína ou consumi-la no tempo além dos 60 minutos. 1h30, 2 horas antes do exercício. Duas sugestões. Ou aumenta a cafeína ou coloca esse tempo para 90, 120 minutos e não 1 hora. Tá? Outra questão aqui que eu já tinha citado lá no começo, a gente sabe que é a cafeína estimulante do sistema nervoso central. E aí que polimorfismos no receptor do sistema nervoso central para a adenosina. Tá? Lembra dele? Aquele receptor que a gente acabou de ver, tinha um A2A. Então, o polimorfismo, né, desse gene que expressa essa proteína, esse receptor, o A2A é o ADORA2A. Tá? Então, o ADORA2A tem o PT e o C, como vocês podem ver ali. E dependendo do polimorfismo, olha o que pode acontecer no efeito. Se você tem um polimorfismo sugerido, né, PT, você pode ter um efeito ergogênico até interessante, mas a ansiedade aumenta muito. Ela increase a ansiedade, então a sua ansiedade pode aumentar muito. Então, qual seria a recomendação? Uma dose baixa, antes das competições, quando a ansiedade é alta. Você imagina um atleta, sei lá, de futebol, que vai participar do campeonato mundial, uma final de Libertadores, o campeonato brasileiro. Hoje é sexta-feira, um sábado, a competição é no domingo, ele está muito ansioso. Então, aqui a sugestão é, se esse atleta tem esse polimorfismo, né, nesse gene, ele é o ADORA2A, ele é PT, ele pode ficar muito ansioso ao tomar a cafeína. Então, de repente, num atleta desse, você poderia reduzir a cafeína dele e nem suplementar. Nem suplementar, se for o caso, para evitar essa ansiedade normal já de acontecer. Por outro lado, se você tem um polimorfismo C, o receptor de adenosina, o efeito ergogênico talvez já seja menor e a sua capacidade de dormir também diminua, a questão da insônia. Também uma sugestão aí, nesse caso, era diminuir a dose, principalmente quando a qualidade do sono é importante. Né? Boa parte das vezes a qualidade do sono realmente é muito importante. Então aqui uma brincadeira, né, para vocês entenderem o que eu estava querendo dizer. Você tem um polimorfismo, né, no gene, ADORA2A, no caso o ALN-PT, o polimorfismo PT, melhor dizendo, você está muito ansioso, né? Como aí o gato frajola está muito ansioso tomando esse café. Então você deveria diminuir a quantidade de cafeína para um atleta desse que porventura já é ansioso ali por natureza. Questão do sono, botar na balança também. Eu preciso de um bom sono, uma boa recuperação, né? Obviamente para restaurar ali todo o meu atleta na plenitude, entre a competição e entre os jogos. Né? Então, eu preciso da cafeína como ergogênico, uma situação, uma hipótese? Sim, preciso, ok. A maioria dos atletas consomem, beleza. Mas eu também preciso dormir. Então, observar essa questão da ansiedade, da insônia, o horário da cafeína é importante. Talvez o consumo da cafeína na parte da manhã seja mais interessante. Tem indivíduos que se consumir cafeína às 5, 6 da tarde, já vão ter dificuldade de dormir na sequência. Então, pensa nisso, bota na balança o horário da cafeína, pode ser também
um divisor de águas para você melhorar o rendimento do seu atleta. Você precisa do efeito ergogênico dela? Beleza. Mas também precisa fazer o seu atleta descansar e dormir da melhor forma possível. Então, a gente já tem diversos trabalhos assim na literatura, aqui só para exemplificar um deles, a questão, né, do quão importante realmente o atleta dormir para recuperar como um todo. Então, aqui nesse trabalho de 2017, ele vem falando o sono, o ciclo circadiano. Se você afeta o teu sono na tua noite de dormir, você já afetou todo o seu ciclo circadiano. Muitas pesquisas agora com ciclo circadiano e performance. Então, o sono, o ciclo circadiano tem um papel no desempenho, doença, lesão, metabolismo, cognição, memória, aprendizado e humor. Atletas de elite foram identificados como tendo pior qualidade e quantidade de sono em comparação à população em geral. Olha que dado interessante. Atletas de elite foram identificados como tendo pior qualidade e quantidade de sono em comparação com a população em geral. Por que isso? Por que ele tem um sono de pior qualidade e de quantidade também? Provavelmente o resultado de tempo de treinamento, o cara treina muito, treina à noite, competição à noite, estresse, ansiedade, dores musculares, lesão, uso de cafeína e viagem. O atleta viaja muito, tem jet lag, o horário do outro país já não bate, o horário dele. Então, realmente fica difícil para o atleta dormir em quantidade e qualidade. O uso da cafeína mal usado, que é atleta ansioso à noite, por exemplo, pode piorar ainda mais essa situação. Então, para você ter uma prescrição mais assertiva, pensa nesse ponto também. Competições à noite. Já pensou no Campeonato Brasileiro de Futebol? Normalmente o horário dos jogos, final de semana, 9 da noite, 9h30 da noite, 9h40 da noite. O jogo acaba meia-noite. O atleta chega em casa 1, 2 da manhã. Que horas que ele vai dormir? No dia seguinte ele já tem que estar acordado, treinando, recuperando. Então isso complica muito a recuperação do atleta. É jogo atrás de jogo. Quando não tem jogo, já está pegando avião, viajando por esse Brasil que é imenso. Várias viagens, ponte aérea. Ele está sempre cansado. Ele está fazendo um treino intenso, seja treino, competição, com muita cobrança, pressão psicológica, inclusive, do resultado. Ele é o atleta, assim, o destaque do time, tem que fazer o gol. Né? Aí depois, no dia seguinte, ali nas redes sociais, no jornal, todo mundo botando pressão nele porque ele perdeu o pênalti, perdeu isso, jogou mal. É muita coisa, gente. Então, assim, a equação, no final, é a performance, tem muita coisa envolvida. E a cafeína é a cereja do bolo. Qualquer suplemento é a cereja do bolo. Várias coisas para a gente poder pensar e avaliar junto com o nosso atleta. Tá? E a aula específica da cafeína, pensa nisso também. Cafeína à noite. É interessante para o seu atleta, nesse momento, né? Várias competições são à noite. Então, de repente, você dá a cafeína para ele ali, ele não vai nem conseguir dormir. Por outro lado, se a cafeína melhorar o rendimento naquela competição, naquele dia. Então, pesa na balança. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Então, por exemplo, imagina lá um jogador de tênis, como o Rafael Nadal, está fazendo um grande slam, uma competição grande, onde ele vai ter vários jogos naquela semana, naquelas 2 semanas em sequência. Se ele for ganhando, ele tem vários jogos. Diferente do MMA. O MMA, você tem uma luta, daqui a pouco, daqui a 6 meses você tem outra luta, daqui a 1 ano você tem outra luta. Muito mais espaçado. Então, olha o que eu pensei aqui, na sua direita acima. Nada de literatura, só para a gente pensar juntos. Uma partida de tênis ou uma luta à noite, como a do MMA. Por vezes até de madrugada, né? Aquelas lutas principais de madrugada. Exemplo, vou administrar cafeína pré-competição, 1 hora antes para o lutador ou 1 hora antes ali para o tenista. 1 hora antes. Qual o objetivo mesmo de dar essa suplementação de cafeína 1 hora antes? Está ali. Incrementar o alerta, menor sensação de esforço, dor. Por outro lado, vai induzir insônia. O atleta é sensível no nosso exemplo aqui. Então, vai induzir insônia dele e não vai conseguir dormir direito. Qual atleta? Potencialmente. Então, essa é uma palavra-chave. Potencialmente vai ficar mais prejudicado. O atleta de MMA ou tenista. No meu modo de ver, quem vai ficar mais prejudicado é o tenista. Porque o tenista vai ter o jogo no dia seguinte ou daqui a 2 dias. Se ele não conseguir dormir, vai ficar complicado. Se o atleta de MMA não conseguir dormir na noite seguinte, tudo bem. Não vai ter tantos problemas, porque a próxima luta dele é daqui a 6 meses. Tá? Então, se eu dou uma cafeína para melhorar aquele evento, uma partida de tênis, por exemplo, beleza, faz sentido.
Mas pensa também que a partir de meia-noite ele pode não dormir e tem que jogar no dia seguinte cedo. Então bota na balança. Essa é a discussão que eu estou levando para vocês. Não tem certo e errado, avaliar cada caso. Tá? Vamos passando. A gente já tem trabalhos, inclusive de 2018, ó, suplementação aguda de cafeína em esportes de combate. Até uma revisão sistemática, né? Nesse sentido, já tem muita coisa com a cafeína, né? Mostrando que pode sim ter efeito, inclusive atleta de combate. Bom, outra coisa interessante com a função da cafeína é sua aplicabilidade na função cognitiva. Uma pergunta interessante que um dos trabalhos nos fez, ó, quando não for possível dormir adequadamente, militares. Então, tem muito trabalho com militar e cafeína, inclusive com goma de mascar, onde tem um tempo de absorção mais rápido para o militar ficar mais alerta, ficar mais focado, né, não pegar no sono, né, obviamente quando ele está em combate. Então, quando não for possível dormir adequadamente. Olha que interessante. Embora a cafeína esteja associada a distúrbios do sono, a cafeína também demonstrou melhorar a vigilância e o tempo de reação. E melhorou o desempenho físico após a privação do sono. Então, isso a gente já sabe. Então, os dois lados da balança. Se você toma cafeína, é sensível e tem insônia, seu grau pode te prejudicar. Mas uma vez que você está ali no combate, está ali um atleta de alto nível, inclusive, dia após dia, jogo após jogo, competição atrás de competição, o cara está cheio de sono, está cansadão e vai para a competição. Caramba, a cafeína pode, inclusive, te ajudar nesse cenário. Lembra? Ativação do sistema nervoso central é muito individual, beleza. Mas ela pode ajudar mais quem está com privação de sono. Tá? Então, de novo, embora a cafeína esteja associada ao distúrbio do sono, ela demonstrou melhorar a vigilância, o tempo de reação, foco, com certeza, após a privação do sono. Isso pode ser benéfico para atletas ou militares que estão viajando ou envolvidos em operações de vários dias ou eventos esportivos que devem ter um melhor desempenho em condições de privação de sono. Então, a ação da cafeína na cognição é menos efetiva em indivíduos que conseguem dormir bem. Isso a gente já sabe. Então, pensa nisso. Você tem um atleta militar, ou um atleta que não está conseguindo dormir por N questões e vai competir, por exemplo, no dia seguinte. Quem sabe a cafeína pode ser uma boa opção pontualmente, né, para deixar ele mais alerta, focado. E aí também pensando e trazendo só para discussão, nada de literatura, isso que eu acho também barato dessa aula, é você pensar em atleta de xadrez. Às vezes você tem um atleta de xadrez com você. Aqui eu trago, por exemplo, a final de 1990, de dois ícones do xadrez, Kasparov e Karpov, né? Então, eles fazendo o embate ali. Por que eu estou trazendo esse slide, essa questão do xadrez? Por exemplo, nessa final do Mundial de 90, foram 24 partidas. 24 partidas para decidir o campeão mundial. Em dias seguidos. Então, imagina você jogar xadrez com o número 1 contra o número 2 do mundo, né, com tudo como é envolvido ali, a questão do xadrez, tem que pensar muito, foco, concentração, partidas que às vezes levam 2 horas, 24 dias seguidos. É um grande desgaste físico e mental. Quem sabe a cafeína aí nesse momento, você também com insônia, com certeza, aumenta um pouco o seu foco. Né? Com certeza, gente, quando acaba uma partida dessa, o cara não vai conseguir dormir. Ele vai ficar pensando onde ele errou, onde eu posso melhorar, onde eu posso atacar meu melhor oponente, como mudar a tática para o próximo jogo, o que ele espera de mim, então eu vou mudar. Isso é uma guerra, literalmente uma guerra. 24 dias seguidos esgota fisicamente e mentalmente o sujeito. Né? Quem sabe a cafeína poderia, nesse cenário, inclusive, né, melhorar o foco e a atenção. Vai saber, nada complicado, mas acho que vale a discussão. Bom, já entrando aqui para a gente finalizar nossa aula, pensando em performance, né? A performance depende da interação, com certeza. É uma interação da genética individual, cada um dos seus polimorfismos, versus outros fatores não genéticos, talvez até mais importantes, que estão em volta ali no nosso dia a dia. Então, é a interação dos dois que vai determinar se a gente vai utilizar a cafeína ou não, em qual momento, de qual forma, para ser mais assertivo possível para o nosso cliente. Então, de novo, o Duncan Drucker demonstrando no seu posicionamento, no seu Twitter, nessa questão. Do seu lado esquerdo, os genes, CYP1A2 e o ADORA2A, são os mais estudados, os polimorfismos hoje com a cafeína e performance. Não são os únicos, com certeza, mas hoje são os mais estudados. Lembrando que até 75% dos atletas consomem cafeína, quer dizer, a grande maioria.
Mas ali na sua direita, né, mostrando outros pontos que não são a genética e também influenciam diretamente a questão da cafeína e performance. Lembra, a equação para a performance é complexa, não tem só a genética. Então, a idade, homem, mulher, a questão do gênero, o status de treinamento, se você é atleta ou não, eu já comentei aqui, claro que ainda precisa de mais pesquisa, mas são pontos a serem destacados. A questão da dieta, se você é consumidor ou não de cafeína, a questão até do efeito placebo, se você acredita que a cafeína vai te ajudar ou não, medicamentos que podem interagir com contraceptivo oral, se você fuma ou não, né, gestante, por exemplo, e por aí vai. E até o método, né, de cafeína que você está empregando, se é forma de mascar, se é anidra, se é aerosol, poucos trabalhos, mas enfim, muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para a gente ainda descrever e elucidar na plenitude. Tá? Então, nesse trabalho de 2021, saiu agora, né, fez essa questão, uma das questões que a gente pode colocar aqui. Preciso fazer o teste genético da cafeína, dos polimorfismos ciclo-1A2, para fazer uma prescrição mais assertiva, sim ou não? Lembrando que o teste também não é barato. Muitos atletas, o paciente não tem condição financeira para isso. Embora também o contra-argumento, esse tipo de teste você só faz uma vez, né? Não é que nem um teste de hemograma, por exemplo. O exame de hemograma você tem que fazer com frequência para avaliar alguma coisa, uma evolução de uma doença, por exemplo. Aqui você faz uma vez, aquele gene não vai modificar, e aí você tem esse teste genético, vai pagar R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, depende um pouco da empresa. Normalmente ainda é feito na Europa, né? Tem que trazer para cá, mas enfim, isso é uma outra discussão. Mas esse trabalho traz isso, a gente precisa fazer o teste ou não? Eu vou botar alguns pontos que ele destaca aqui. A literatura existente a respeito da influência desse polimorfismo nos efeitos ergogênicos da cafeína ainda é controverso, né? Então você olha, às vezes, os trabalhos que destacam os atletas em função do polimorfismo e ainda assim os resultados muito controversos. Diferente daquele trabalho que eu mostrei com 101 atletas, onde o polimorfismo claramente impactava. Tem trabalhos que não mostram isso. Então, resultados mistos evitam recomendações práticas, baseadas no genótipo. Enquanto o teste genético para ciclo-1A2 também é atualmente injustificado. É necessária pesquisa mais mecanicista e aplicada para elucidar como o polimorfismo do ciclo-1A2 pode alterar o efeito ergogênico da cafeína e na magnitude desse efeito. E se a genotipagem do ciclo-1A2 antes da suplementação realmente é estritamente necessária. Da minha opinião, eu concordo com eles. Na realidade, necessário não é. Né? Até porque a gente ainda tem dúvida, né, qual é o impacto desse teste genético, do resultado ou da genotipagem na performance do atleta. A gente ainda tem dúvida. Então, tem literatura, ainda está pesquisando cada vez mais. Né? Já tem algum norte. Se tivesse norte, realmente se tem um A2, o AA, você responde mais, o outro já não responde tanto. Mas isso você também pode perceber com o seu atleta no dia a dia, independente se você tem um resultado do teste genético ou não. Não. Possibilidade de você solicitar, mas uma ferramenta que o nutricionista pode solicitar. O ponto central é a interpretação do resultado do teste e como aplicar junto com as outras questões que envolvem a performance, que não é só a questão genética. Vamos continuar nessa mesma linha de raciocínio. O outro trabalho também de opinião, 2018, nessa mesma linha, é que eles trazem aqui algumas questões. O que isso significa para você? Questão do teste genético. Em termos práticos, perfil genético versus a autoexperimentação. Se você usa cafeína para melhorar seu desempenho, experimente doses e horários diferentes. Então, de novo, se você usa cafeína para melhorar o seu desempenho, experimentar elas em doses e horários diferentes. Vai se experimentando até tentar achar um protocolo que se adeque a você. Experimente de diferentes formas, seja bebida, cápsula, bomba de mascar, etc. E times diferentes. Monitore como tudo isso afeta você. Como se fosse um diário. Mesmo que você não tenha perfil genético, entendeu? Você olha, eu consumia cafeína anidra, eu fui bomba de mascar no horário tal, fiz o exercício tal na sequência, senti desconforto no trato gastrointestinal, ou não senti, fiquei ansioso, ou não consegui dormir, melhorou a performance, não melhorou a performance. Cara, anota tudo isso, faz um diário para você desenhar um protocolo personalizado para você. Você dorme bem naquela noite, você fica ansioso, e a performance, como que fica?
Então, essa autoexperimentação e autoavaliação constante, realizada no treinamento, contam muito e permite que você selecione a estratégia de cafeína mais adequada para você, em oposição às recomendações atuais de tamanho único para todos. Então, você também não vai inventar tudo isso que a gente está colocando aqui no dia ou na semana da competição mais importante que você tem. É durante o treinamento. Durante o treinamento, você vai se testando, auto-experimentando, né? E você vai tentando fazer um protocolo que se aplicou melhor para você naquelas condições. Então, acho que isso que é a principal sugestão desses trabalhos, e eu estou de acordo com essa linha de raciocínio. Tá? E finalizando aqui, 2021, nessa mesma linha de raciocínio, que é o terceiro trabalho na sequência atual de revisão, né, com posicionamento sobre a cafeína ou não. Olha o que elas dizem lá, né, em 2021. Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. O seu uso pode não ser apropriado para todos os atletas, correto? A gente vai se beneficiar, a gente não acontece nada e outros até pioram. Especificamente, o uso da cafeína precisa ser equilibrado, tal da balança, com os efeitos colaterais não desejados, associados e, portanto, a experimentação, que eu acabei de dizer no slide anterior, é necessária, a fim de determinar a resposta individual antes de avaliar se os benefícios superam os custos para os atletas. Os atletas devem avaliar sua resposta física à cafeína durante a prática esportiva e competição, além de monitorar o estado de humor dos padrões de sono potencialmente perturbados, o tal do diário. Notar tudo o que acontece, quantidade, o time, a forma que você usou, e vai anotando a questão do estresse, a ansiedade, né? E a insônia ou não. A insônia ou não. Se você conseguiu dormir bem. Até o momento, então olha lá, corroborando com os dois trabalhos anteriores, até o momento, não há dados suficientes de pesquisa para recomendações individualizadas. Portanto, cabe ao atleta e à equipe de treinamento determinar o melhor momento, dosagem e método para consumir cafeína para as necessidades de treinamento e competição dos atletas. Então, acho que essa aqui é a principal mensagem, entendeu? A questão de ser mais assertivo possível junto ao seu cliente. O quarto trabalho, outro 2020, publicado aqui pelo professor Lancha Júnior, né, ele mostra a mesma coisa. Né? Quando você vai pensar na suplementação de cafeína, que está ali central, seja em cápsula, seja o café, alimento, enfim, aerosol, todas essas possibilidades, barra, todas as formas de café que são apresentadas hoje, você tem que pensar em tudo. Olha lá na direita em cima, na dosagem, no time da gestão, os efeitos colaterais botados na balança, né? Se você é um consumidor habitual ou não, se vai querer desmamar ou não, tudo isso já foi comentado aqui. O horário do dia, vai dar à noite, não vai conseguir dormir direito para aquele atleta mais ansioso, talvez na parte da manhã seja melhor. O grau de treinamento do seu atleta, tudo comentado aqui. Questão do gênero, pouco trabalho realmente com mulheres, questão do contraceptivo oral, questão do ciclo menstrual, né? E a questão dos polimorfismos também genéticos, seja o ciclo A2 e o A2A, que são os dois mais estudados. Então, olha só quanta coisa para a gente poder, junto ao atleta, que o artigo não vai te dar, né? O artigo não conta toda a história do mundo, não conta principalmente a história do seu atleta. Então, você tem que sentar com ele lá no seu consultório, né, e tentar avaliar isso tudo para tentar monitorar, né, a ingestão dessa cafeína por todos esses aspectos, todos eles, qual foi a dosagem, qual foi o time, tem efeito colateral ou não, está tomando de manhã ou de tarde, mulher, homem, consome café de modo habitual, não necessariamente há necessidade absoluta de eu saber o teste genético dela. Talvez todas essas questões aqui sejam mais importantes que o teste genético. Isso não quer dizer que você não possa fazer e possa ser mais uma informação, até para confirmar, vamos dizer assim, tudo que você está vendo. Então, vou concluir com isso. A nutrição personalizada, né, deve levar em consideração todos esses aspectos discutidos aqui. De forma alguma, prescrição mais assertiva, que é o título da minha apresentação, né, prescrição assertiva da cafeína, que alguns poderiam imaginar no início da aula, que essa prescrição mais assertiva é necessariamente um sinônimo de exame genético, eu mostrei que não é.
Então, escutar e estar próximo do cliente, do paciente é o principal. Escutar e estar próximo do seu cliente, do paciente, do seu atleta, para poder fazer essa prescrição mais assertiva. Tá? Então, esse é a principal mensagem, é o ponto-chave de toda a apresentação. Estar próximo ao seu cliente, escutá-lo mais, né, e monitorar tudo que está em sua volta para poder fazer de forma mais assertiva e, se não estiver dando certo, já que está sendo monitorado, alterar alguma coisa, seja o treinamento, seja a nutrição, seja a prescrição da cafeína, mudar de cápsula, e agora vai ser o café, não vai ser o café, vai ser goma de mascar, e por aí vai. Porque ele tem que ser o cliente que é seu, que é único, que requer uma demanda única e só no dia a dia para a gente poder estabelecer qual vai ser esse protocolo mais adequado para ele naquele momento, que inclusive pode ser modificado em um segundo momento, em uma outra situação. Tá? Bom, pontos para o futuro, aqui a ciência ainda pode pesquisar com a cafeína, são vários. Estou destacando dois aqui, questão da cafeína e microbiota. É um trabalho de 2020, acho que muita coisa legal ainda vai aparecer. Microbiota também impacta diretamente, né, no organismo como um todo, inclusive na performance também, e vários trabalhos vão começar a aparecer nessa linha. O efeito, né, do consumo do café, da cafeína, do crônico na microbiota. E com certeza também para o futuro aumentar ainda os estudos, né, da interação desses genes, do ciclo-1-2 e a DORA2A, com os outros que vão aparecer dentro desses diversos polimorfismos que culminam com a melhora ou piora da performance. E além disso, né, citando esse trabalho agora de 2019, que também assina ali o Jack Group, o Lucy Bucker, Jones, são feras na nutrição esportiva, pensando no futuro, é a interação do suplemento, né, da cafeína com outros suplementos, como a cafeína, com carboidrato, por exemplo, e o nitrato. Carboidrato a gente já até viu alguma coisa na questão da recuperação pós-treino ali para suplementar cafeína com carboidrato, seria melhor que o carboidrato sozinho, em relação ao conteúdo de glicogênio muscular. Mas tem que ter mais trabalho nesse sentido também. E ele também destaca aqui, em 2019, né, passando no futuro, a questão da cafeína em esporte, né, muito calor, em situações de estresse térmico, né, com calor muito úmido. Então, mais experimento precisa ser feito de se ela realmente pulsa com a melhora da performance ou realmente poderia prejudicar a termorregulação e piorar a performance naquelas condições. E, por fim, ali, né, a cafeína suportando o treinamento, né, ou até a competição, melhorando, né, a qualidade desse treinamento, especialmente quando a gente está muito fadigado. E aí ele cita o exemplo ali da fadiga. Treinamento em altitude, ou até quando você está treinando com baixa biodisponibilidade de carboidrato, que também está muito na moda, tem muita ciência por trás, você eventualmente, pontualmente, mesmo para o atleta de endurance, né, treinar com baixo teor de carboidrato naquele momento ali. Então, será que ao treinar com baixo carboidrato, que a performance naquele momento é pior, será que botar cafeína não melhora a própria performance? Embora o foco ali nem seja a performance, são as adaptações mitocondriais, enfim, ali dentro da célula, do músculo esquelético, vasodilatação e, na verdade, maior proliferação, né, de capilares, como um mecanismo de ação ali de um treinamento com baixo carboidrato, fazer mais mitocôndria, enfim. Mas aí você treina com uma pior qualidade de treino, mas tudo bem, você não quer a performance naquele momento, a performance vai vir daqui a algum tempo, né, semanas, meses, talvez, com uma adaptação crônica, mas naquele treino com baixo carboidrato você quer adaptação. Mas treinar com melhor qualidade seria ideal. E essa melhor qualidade poderia ser com uma cafeína. Então, tema para o futuro. Bom, e aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma satisfação estar aqui no Rio Health Nutrition, mais uma vez. Espero estar em vários outros, junto aqui na parceria com o Instituto da Luciana Rafenis. Então, mais uma vez, estou aqui no Cafezinho ao Pódio. Eu acho que eu consegui passar ponto ao ponto, né, como tornar prescrição. Tornar a prescrição de cafeína mais assertiva. Então, destaco aqui também minhas redes sociais, se quiserem me seguir, Prof. Thiago Leite no Instagram, e no YouTube eu tenho um canal lá também do Thiago Leite.
Então, muito obrigado e até a próxima. Forte abraço.